Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que foram aí? Como é que passaram aí mais essa semana? Espero que vocês tenham sido abençoados aí com esse podcast, com o nosso canal Quebrando Paradigmas. Que vocês saibam que tudo que é feito aqui é feito de coração e principalmente quem fala nesse lugar aqui é o Espírito Santo. Então que vocês possam ser edificados mais uma noite, que vocês sejam muito bem-vindos aqui com a gente, que vocês se sintam nessa mesa com a gente aqui, em nome de Jesus. Nós estamos mais uma vez muito, muito felizes, né? Felizes, né, Thiago? O Thiago, ele pega no meu pé com as palavras aqui. Mas que vocês sejam abençoados, edificados aí aonde quer que vocês estejam. E é isso aí, vamos começar mais um podcast. E boa noite, Thiagão, como é que você tá? Boa noite, Rafael, boa noite, galera que tá aí. Quero agradecer, o canal tá indo bem, tá chegando a palavra, as pessoas estão aí compartilhando, estão curtindo, que bom, pela glória do Senhor. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, tá? Os vídeos, mandar para as pessoas que estão precisando da palavra aí. Tem também o nosso Instagram também, Quebrando Paradigmas Podcast também. Acessa lá, curte lá, tá? E é isso. Seja bem-vindo aí, sinta-se aqui nessa mesa com a gente e bora lá. É isso aí. Essa noite nós vamos começar aqui contando um testemunho aí, um presente que Deus nos deu, uma bênção de Deus nas nossas vidas. Terça-feira passada à noite, a gente saiu daqui. Aliás, nós estávamos conversando sobre algumas coisas nesse sentido na terça-feira, antes do pastor Cris chegar semana passada. E aí ele chegou, a gente parou a conversa, né, no meio da conversa, sem resolver essa conversa, sem saber o que ia fazer, o que não ia fazer. E o pastor chegou, o podcast aconteceu e tal. E aí a gente foi embora, eu cheguei em casa. E aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa chamada Luca Cadalora. Inclusive um grande abraço para você, viu, Luca? Cara, que Deus te abençoe. Nós vamos contar aqui o testemunho agora, aqui o que você fez pela gente, primeiramente por Deus, depois pela gente aqui. Nós agradecemos demais. E estamos muito felizes, cara. Mas o Luca me mandou uma mensagem, acho que era uma meia-noite, quase 1h da manhã, né? E ele me mandou uma mensagem, disse que estava assistindo o vídeo. E Deus tocou o coração dele e ele nos abençoou com 2 cadeiras maravilhosas, confortáveis, né? Glória a Deus por isso, nós estávamos necessitando e Deus tocou o coração dele e isso nos deixa muito felizes, porque nós entendemos, compreendemos que realmente nós estamos debaixo de uma palavra de Deus mesmo. E Deus tem nos suprido em todas as coisas. Então nós queremos agradecer primeiramente a Deus por tudo que tem acontecido e depois a você, Luca. Muito obrigado, cara. Um grande abraço aí, viu? Que você sinta-se... Você vai ser sempre bem-vindo aqui, viu? Na nossa casa, aqui no nosso escritório, porque você é um cara de Deus. Eu vou até ler uma frase aqui para você. Como é que eu posso começar essa frase aqui? A frase, como eu anotei aqui, eu vou falar do jeito que eu anotei. Nós não entendemos que Jesus está pronto para multiplicar o que eu estou pronto a dividir. Então, a frase diz, nós não entendemos, mas você entendeu isso, cara. Você entende isso aí na sua vida. Então, você pode ter certeza, cara, que Deus vai dividir muitas coisas dele na sua vida aí, cara, porque você é um merecedor, você é um grande homem de Deus. Que Deus te abençoe, muito obrigado, e você vai ficar guardado no fundo dos nossos corações aqui. E hoje em dia você já é nosso amigo, né, Thiagão? É isso aí, eu também queria agradecer ao Luca, né, primeiramente a Deus, mas ao Luca de se permitir estar sendo usado, né, por Deus aí, pelo Espírito Santo, ter tocado o coração dele, que esse testemunho aí foi muito, muito louco. Porque, na realidade, na terça-feira, o Rafael, né, comentou aqui, nós estávamos conversando sobre investir no microfone ou em cadeira. E na hora a gente estava discutindo aqui, falando, compra cadeira, compra microfone, compra cadeira, compra microfone. Por incrível que pareça, para aqueles que não creem, né, estou falando a verdade aqui. Nós estávamos conversando isso na terça-feira, por volta de 7h da noite. O pastor chegou, como ele disse, e depois à 00:40, no mesmo dia, ali só virou, né, meia-noite, obviamente, 00:40, ele nos manda uma mensagem falando em semear 2 cadeiras para o canal. Então, assim, isso mostra o quanto aqui está Jesus nessa sala com a gente. Hoje tem mais um convidado aqui, que o Rafael já vai já anunciar para vocês. Então, mostra que realmente o Espírito Santo, Jesus está aqui, Ele está cuidando de tudo, só tenhamos que confiar e descansar
que as coisas irão acontecer. Muito obrigado, viu, Luca? Que se você continue assim, se permitindo com que Deus, que Jesus utilize de você, da sua vida, da sua família, para as obras dele, para a glória do Senhor. É isso aí. Amém, amém. Vambora? Cara, hoje eu vou falar para você. Hoje acho que é o primeiro convidado que eu não conhecia, assim, né? Acho que só de vista, né? Faz muito tempo que a gente estudamos na mesma escola e tal. Mas, cara, eu entrei. Hoje eu cheguei. Não é que eu cheguei atrasado, o Thiago chegou muito cedo hoje, então eu cheguei depois, só que ele já estava aqui, o convidado, que eu vou falar já. E eu senti algo muito forte aqui dentro. Então a gente estava até conversando aqui antes aqui, né, de começar a gravar, que o negócio está diferente hoje aqui. Então ele é mais conhecido do Thiago, né? Mas eu quero apresentar ele aqui. É uma honra tê-lo aqui, que é o Diego. Como é que eu posso chamar você, Diego? Diego, qual é o seu sobrenome? Diego Santos, algumas pessoas me chamam de Diego Bigode. Diego Bigode, então. Pronto, que é mais conhecido como Diego Bigode, né? Mais conhecido como Diego Bigode. Então, cara, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. Nós estamos muito alegres aqui de você ter topado esse convite, ter aceito isso daí. Primeiramente a Deus, né? Sim. E você como um grande homem de Deus que eu já pude sentir quando eu cheguei aqui. Uau. Você aceitou esse convite dele, depois aceitou o nosso convite e, cara, a gente está muito feliz e só tem a agradecer, cara. É um prazer, glória a Deus por esse canal. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Glória a Deus pela vida do Luca. Luca, que Deus multiplique 30, 60 e 100 por 1 na sua vida. Amém, 100 por 1, amém. E, cara, a gente tem vivido aí algumas coisas em Deus, algumas experiências com Deus, que nós vamos compartilhar tudo aqui com vocês. Top. A gente quer conhecer realmente isso. Quando a gente chama um convidado aqui como você, é conhecer um pouco do seu relacionamento com Deus, né? Conhecer um pouco o que ele fez na sua vida. Tem pessoas que às vezes não têm um testemunho assim... mirabolante. Tem pessoa que não tem. Tem pessoas que já têm, no seu caso, o seu caso que você vai estar contando. Mas a gente quer contar isso. Como que é, o que Jesus, que Deus representa na sua vida, assim, o que ele fez na sua vida. Se ele realmente teve uma transformação grandiosa, como muitos têm, ou não, mas saber um pouco do seu relacionamento com Deus, como que foi, quando que foi a chave que você se converteu ou que se você aceitou, né? Quem era, né, o Diego antes de Jesus, de encontrar Jesus, e depois o que Jesus fez na vida do Diego. Vou começar pelo começo? Vamos lá. Vamos lá. Eu casei com a Fernanda em 2009, minha linda e queridíssima esposa, e ela já tinha, a família toda dela já era convertida. E eu ainda casei na igreja católica e por a família toda ser católica. E logo no começo do casamento já veio uma primeira gravidez, a filha Maria Eduarda, e a gente começou a frequentar uma comunidade aqui na cidade, onde a gente foi muito edificado. Fiquei um tempo lá, mas ainda nessa época eu vivia nos dois mundos. Eu lembro que ainda eu bebia para ir pro culto. Tipo, fazia um churrascão domingo à tarde, que era normal, tomava uma cervejada e ia pro culto. Chegava lá, era sono, ficava com Aí depois que minha filha nasceu, ficava com a menina no colo, mas ela sentia cansaço. Eu nunca tinha sentido um real toque fresco do Senhor ainda. Sim. Eu vivia nos dois mundos, por quê? Ele não me permitia, eu perseguia crente... Eu não gostava dessa palavra, eu era meio durão, assim, sabe? Eu não gostava. Até um preconceito, né? Tinha um preconceito, total preconceito. Que é o nome do canal, Quebrando Paradigmas, mas quebrar esse paradigma, esse conceito que crente é chato, falar de Deus é chato. E aí eu tive uma outra visão. Ainda que indo na igreja não sentia a presença, porque não me permitia ele entrar no meu coração, não permitia a palavra entrar na minha cabeça, porque eu saía de lá, não lembrava de nada que era pregado. Não tinha um relacionamento, né? E por muito tempo eu briguei com isso. Eu sou assim, eu não quero parar. Como eu parar de beber? Nasci dentro de um bar, pra quem não sabe. Isso, conta isso aí. Pode falar? Pode, claro, deve falar. Meu pai é dono do Barril do Zé Bigode aqui em Taubaté, interior de São Paulo, e é um bar muito tradicional. Muito conhecido em Taubaté, muito conhecido, né? Bem tradicional na cidade, mais de 40 anos já no mercado. E meu pai veio para cá em 77, montou lá perto do velório, do lado da Santa Terezinha. Aí depois fez a sociedade com meu tio, foi no final da Independência, onde está hoje, onde é o Barril do Zé Bigode,
desde 92. Então, muitos anos no comércio, com bar, e eu cresci dentro da cozinha, cara. Minha mãe, uma mulher batalhadora, uma mulher muito... uma mulher de valor, cara. Eu costumo falar assim, que minha mãe é uma mulher de valor. Que hoje é difícil você, atualmente, encontrar uma mulher dessa hoje, né? Mas na igreja, eu acho que isso tem mais a ver com... Você não encontra uma mulher dessa, assim, tipo, no mundo, entendeu? Sim, sim. E na igreja você já consegue enxergar esse tipo de mulher. Minha mãe sempre muito trabalhadeira, e aí eu cresci dentro de um bar, cara. Minha mãe ia fazer salgado, eu ia pra cozinha, eu ficava numa mesa, depois que voltava da escola, do Anchieta, e eu ia para debaixo de uma mesa na cozinha, para dormir ou para descansar, era criança. Então eu vivi nesse ambiente. E não sei assim, eu não culpo meu pai. Ele por estar achando que estava fazendo bem na época, isso passou alguns anos. Eu nasci em 82, aí fiquei até... A gente foi para 92, que a gente montou o barril. Eu era criança ainda. Aí quando eu fiz 15 anos, passou um bom tempo aí de escola e ficando embaixo da mesa de cozinha, não sei o quê. Eu já gostava de ajudar meu pai, eu virava uma caixa de cerveja ao contrário, para poder ficar alto na pia para lavar um prato, um copo. Sim. Isso criança, mas por brincadeira. Mas por já gostar de ajudar, já gostar de ficar lá. E hoje, graças a Deus, estou firme lá. Mas a minha mãe peitou muita gente. Muita gente falou que na transição da sociedade, lá da Independência, lá do centro da cidade, lá de Santa Terezinha, para ir para a Independência, muita gente jogou uma areia. Não vai dar certo, muitas palavras negativas. Ela, não, vai dar certo, eu vou batalhar e vai dar certo, Deus está comigo. E não era assim... Deus é um só, né? Não tem muita religião, na verdade. Sim, eu também falo eu creio muito nisso, que Deus usou minha mãe para batalhar, e muita gente colocando palavra negativa, ela bateu no peito e falou, não, Deus está comigo e eu vou fazer aquilo prosperar. Eu tenho uma palavra, eu tenho eu vim de Lorena, uma vida sofrida, graças a Deus nunca faltou nada de comida, mas uma vida, assim, trabalhou desde pequena, que ela ia prosperar nessa cidade de Taubaté. E ela teve fé nisso, cara. Esse é um testemunho legal da minha mãe, porque ela foi contra tudo e contra todos. Entendeu? E investiu lá, e graças a Deus hoje o barril é o que é. E aí passou esses anos todos, com 15 anos, no meu aniversário, os meus pais esqueceram que era a data do meu aniversário. Que sério? E eles esqueceram do meu aniversário. 15 anos de idade. Na verdade, desculpa, foi com 14 anos que eles esqueceram do meu aniversário. Com 15 ela fez festa e tudo mais. Foi com 14 anos. Com 14 anos, a minha mãe e meu pai esqueceram da data do meu aniversário. E por conta disso, eles falaram assim, meu pai falou assim, vai lá e escolhe melhor tênis. A minha mãe falou. E meu pai falou assim, vem aqui que eu vou tomar um copinho de cerveja com você. Mas na inocência de que, tipo, tá virando alminho. Vamos tomar um copinho aqui e vamos brindar. Mas um copinho muito pequeno. Pequenininho. Só que ali eu acho que foi infelizmente... Ali abriu a porta? Abriu a porta para a catástrofe que veio depois. Meu vício e tudo mais. E eu não condeno meu pai. Eu amo ele, eu honro ele até hoje. E eu sei que ele fez isso na inocência, de não entender essa parte espiritual da coisa, que hoje eu entendo que eu não faria para minhas filhas. Mas é um homem muito honrado, um cara muito simples. Corretíssimo, né? Muito honesto. Jamais um pai faria isso, filho mal, entendeu? Sabendo que aquilo ali poderia, né? Exatamente. Era inocência, realmente. Ele não teve o discernimento só, apenas isso. Né? Ele fez com amor. Com amor, tipo, meu filhão e tal. Vou fazer um agrado, que ele toma um copinho comigo aqui, entendeu? Só que eu, depois de convertido, que eu vinha lembrar de quando começou. Eu, em 2018, participei de um curso de cura e libertação da igreja que a gente ia. E aí a gente começa a fazer uma retrospectiva do que aonde aconteceu. A gente vai na raiz do problema. E aí Deus me levou a essa cena com o meu pai, que eu não lembrava que tinha sido ali. Hoje eu lembro porque eu fui curado nessa cura e libertação, nesse como é que fala? Nesse final de semana, que foi um final de semana de retiro da igreja. Bênção demais, muita gente sendo curada, muita gente sendo transformada, e aí eu me
voltei ao passado nesse dia e lembrei, foi nesse dia que tudo começou. Porque a partir daí abriu uma chave, virou uma chave assim, pro lado negativo da situação. Aonde eu comecei a beber com 16, já tomava mais cerveja, porque eu já trabalhava, já tinha os amiguinhos da escola que já tomava escondido, que eu apesar de praticar muito esporte, fui goleiro, joguei futebol, joguei vôlei depois, cheguei a ter um destaque até em Taubaté, fui fazer teste em São Paulo, voltei. Como goleiro? Como goleiro. Legal, cara. Mas só que já bebia. Eu, 16, 17 anos, eu tive um destaque no esporte muito grande, então me deslumbrei com essa realidade do futebol, na verdade, que não tem, é uma realidade, é 1% de não sei quantos milhões de pessoas que dão certo em time grande. Eu tive um destaque aqui na cidade, aqui na região, aqui no Vale, só que eu me envolvi com algumas coisas. Uma delas foi o álcool. E aí, quando eu vi, já não tinha mais como parar, vamos dizer assim. Até encontrar Jesus. Mas até encontrar Jesus eu dei muito trabalho. Mas você falou assim que se envolveu com álcool, mas você... Vamos dizer, seus 18 anos, mais ou menos aí, 19 anos, mas você tinha essa noção que estava ficando incontrolável ou para você era controlável? Não, porque eu vivia num mundo... Que aquilo era mais... Era normal. Ah, tá. Tipo, eu trabalho, estudo pra caramba, trabalho pra caramba, então eu mereço tomar um copo de cerveja. É aquele negócio de merecimento. Hoje eu entendo que eu não merecia nada daquilo. Hoje eu entendo que eu tenho que trabalhar e voltar pra casa. Eu não mereço ficar tomando cerveja com meus amigos e minha esposa em casa com 3 filhos, entendeu? Entendi. Hoje eu tenho esse entendimento, mas naquela época eu achava normal. O meu convívio era normal tomar um chopp, uma cerveja. E aí isso foi me dominando. Até então era só final de semana, eu não bebia durante a semana, porque durante a semana eu ia para a escola, acordava cedo, tinha treino, eu era muito dedicado aos treinos. Eu costumo falar assim, trazer a realidade do futebol e do vôlei para a vida espiritual. Deus só vai destacar alguém assim se o cara realmente buscar, se o cara realmente mergulhar, se o cara realmente se entregar. Estudar, se entregar, se dedicar, sabe assim, que a palavra de Deus, eu hoje acho muito sério isso. Ao mesmo, eu faço uma comparação com o que eu vivi no passado. Então eu pegava muito pesado nos treinos para me dar bem na hora do jogo, na hora H tá bem. Sim, claro. Na hora do jogo, na hora do vamos ver, estar bem fisicamente, mentalmente, tecnicamente. Então eu treinava muito, eu gostava do treino e fazia com que aquilo me desse um prazer depois. Pô, fiz meu papel, entendeu? É legal. E a mesma coisa com Deus, cara. Se eu não ler, se eu não mergulhar, buscar, se né? eu não buscar, eu não vou ter esse prazer. Entendeu? Talvez algumas pessoas não concordem com isso, mas é uma realidade minha. Sim. Eu gosto de fazer essa comparação que da mesma maneira que Deus ele se manifesta, e ele é soberano, ele vai se manifestar da maneira dele. Tem gente que no estalar de Deus começa já a falar bem e a pregar a palavra de Deus, e amém por isso, glória a Deus. Mas uma experiência que eu tive foi mais ou menos assim. E aí o mundo do futebol é uma mentira, né? Você começa a viver, começa a ver coisas, começa a ver droga dentro de vestiário, ainda mais no interior, né? Você começa a ver um monte de coisa errada, que na época eu achava, é normal. Todo mundo tá usando, vou usar também. Todo mundo tá bebendo, vou beber também. E aí começou a ser só final de semana, aí tive uma namorada, tive a segunda namorada, e nunca firmava com ninguém. Porque não... Mas você chegou a usar droga também, então? Cheguei a usar droga também. Aí? Maconha, cheguei mais velho já a experimentar a cocaína. E talvez muitos familiares devem ficar até assustados com isso. Porque muitos não sabem, né? Sim. Só minha esposa e algumas pessoas ao redor que sabem disso. Quem cuidou de mim, quem esteve perto da gente, que acompanhou de perto, sabe, dessa libertação e dessa cura. Amém. Que eu tive. Glória a Deus. Glória a Deus, cara. A gente tem que estar
é muito, como eu posso dizer, que eu vou falar para vocês, uma linha muito fina, sabe assim? Entre o que eu fazia e deixei de fazer, mas convivo com isso hoje ainda. Eu vou chegar lá, no testemunho assim. Hoje eu trabalho com álcool e trabalho com negócio. Eu trabalho com o que eu tive problema. Hoje eu tiro um chopp, pego uma cerveja gelada, canela de pedreiro, para servir um cliente. Deus tem transformado o barril de dentro para fora, como tem sido comigo. Então, entende? É um processo. É um processo. Como está sendo comigo, como foi comigo, uma transformação de dentro para fora, o barril também está sendo transformado. O barril chegou a vender 1.000 caixas de cerveja, 800 caixas de cerveja no final do ano, novembro, dezembro. E hoje vende 80. O barril transformou o barril de dentro para fora, como fez comigo, transformando a cozinha o carro-chefe hoje, e a bebida deixou de lado. A bebida já não é mais como eu posso dizer assim, carro-chefe. Eu vou pro barril beber. Exatamente, isso que eu ia falar. Antes as pessoas iam pra beber, pra comemorar com bebida. Hoje já vão pra comer. Tá virando mais assim, você já comeu, sei lá, parmegiana, já comeu não sei o que, ela vai lá pra você comer, vai comer não sei o que. Então as pessoas vão mais pela alimentação, vão mais pela alimentação do que ter mais pela bebida. Sim. Isso daí Deus já se falou, transformando aquilo que tá seu ganha-pão, né? Meu ganha-pão, né? E voltando um pouquinho lá no futebol ainda, então eu vivi nesse mundo de algumas pessoas, cheguei a conviver com algumas pessoas muito glamour, né, carrões e salários altos na época. E a gente sempre, quando criança e jovem, né, dos 16 até os 19, 20 anos que eu cheguei treinava, tudo assim, cheguei a pagar um treinador de goleiro do próprio bolso, que meu pai tinha uma condição legal, para eu tentar insistir nesse sonho de ser jogador de futebol. E até que Deus parou nisso e não fui. O sonho da minha mãe era me ver médico, cardiologista. Ela queria um filho médico, e acabou o futebol, acabou o vôlei. Eu fui fazer educação física, nada a ver com o que minha mãe queria que eu fizesse. Meu pai me incentivou até bastante no esporte. Mas a minha mãe queria um filho médico e vai estudar, filho. E eu, que jeito vou estudar para passar na medicina? Nunca levei os estudos a sério. Na juventude, não estudava direito. Não adianta, é o propósito de cada um, não adianta. Então, não era o melhor aluno da sala, sempre tinha dificuldade, repeti muitos anos, repeti 3 anos, cara. Então, assim, não era dos estudos, o negócio era o esporte, desde moleque. E aí... Acabou isso, eu ainda sem conhecer Jesus ainda, mas aí teve um dia que veio uma pessoa falar comigo e eu não entendi nada, porque eu não conhecia, era católico, mas não ia na igreja. Meus pais se diziam católicos, mas também mal iam na igreja, só ia quando tinha casamento ou quando tinha uma tradição, missa. Né? Uma tradição. Uma tradição mesmo, assim. Tinha lá o Salmo aberto, página 91, Salmo 91 lá aberto na sala, a Bíblia aberta. Mas eu não vi aquilo. Aí um dia uma mulher disse que eu ia ter muito destaque no reino de Deus. Isso lá atrás, muitos anos atrás. E eu só vim lembrar disso agora, recentemente, de 1 ano e meio para cá, que eu tive esse flash que da mulher entregando isso para mim lá atrás. Eu não entendia nada, porque eu vivia num mundão muito louco, de bebida, de ho-ho-ho, de glamour, rock and roll e balada e aquela coisa toda. E quando ela falou aquilo pra mim, eu falei, essa mulher tá louca. Aí depois eu vamos assim, criei juízo, larguei o esporte, larguei o futebol, o vôlei, entendi que eu tinha uma herança na mão, que era o barril, e comecei a trabalhar no barril. Trabalhei, voltei, mas eu tinha aquilo como meu ganha-pão, eu via aquilo como meu futuro. E vestia a camisa com meu pai, então desde pequeno eu tenho essa vontade de estar ali, eu tenho o prazer de estar ali. Isso é muito louco. Eu tenho um outro irmão que ele fala, eu nasci mais para a parte financeira, contabilidade, e ele gostava também de ficar, mas eu tenho um amor por ali, eu tenho um amor por aquele balcão. Só que eu sempre tive esse amor, só que hoje eu entendo por que eu tinha esse amor pelo balcão. Pelas vidas que estão ali.
Não é pelo balcão em si, não é pelo barril em si. É pela galera que frequenta aquele lugar. E Deus já estava com um propósito. Já estava com propósito, velho. E eu não entendia. Sim, é. Então, assim, sempre trabalhei muito, sempre gostei daquilo. Sempre eu via aquilo lá como um sucesso, porque muita gente... Não porque as pessoas falavam, mas porque eu via um resultado. Você via no final do mês, meu pai conquistando um apartamento, conquistando bens materiais. Só que também eu vim entender também que isso não é tudo. Hoje eu entendo que isso não é tudo. Há 3 anos, ou 4 anos e meio que eu tenho vivido algo diferente. E aí conheci a minha esposa lá no barril, a gente era ainda da noite, e aí a gente começou na igreja. E aí a gente começou na igreja por causa da minha sogra. Ela não era nada indo com a igreja, nem ela. Ela era. A mãe dela já era convertida, só que ela não era batizada ainda, só que ela já ia na igreja evangélica. E ela ia numa comunidade aqui na cidade e falou, vamos comigo, a gente tem que beber menos. E aí eu comecei a ir. Só que foi o que eu falei no começo, eu ia meio chapado, eu ia muito louco pro culto, não sentia nenhuma presença. Mas nessa época... Eu era duro, não chorava. Então, mas nessa época que você começou a ir na igreja, você conhecia, mas você não era casado com ela ainda. Você era casado. Ah, você estava casado já. Eu casei e comecei a ir depois de casado. Você começou depois casado com ela na igreja lá. Mas você, nesta época, você falou assim, eu bebia, até você bebia às vezes um churrasco no domingo, e você ia para a igreja no culto, porque você tinha bebido no churrasco, os amigos, sei lá, com a família. Vou pegar água para você ali. Você pega lá? Mas nessa época, você hoje, se vendo o Diego lá, tá? Vamos ver o Diego lá. Você considera que você estava, nessa época, viciado em bebida? Ou nessa época, como que você fala assim, o Diego em relação à bebida, como que estava isso daí? Então, nessa época eu não me achava viciado. Mas você bebia muito? Bebia muito. Chegou uma época que eu larguei o esporte, e por conta do esporte eu não bebia todo dia, eu me cuidava. Sim. Mas eu já fumava, já bebia... E isso também do esporte deve ter sido uma decepção para você, talvez. E daí é onde você se afunda mais ainda, né? Exatamente. Para encobrir aquela frustração. Decepção. E Deus curou isso também. Nessa cura libertação que teve nesse retiro, eu entreguei isso para Deus, entendeu? Essa frustração, esse ponto negativo, que você fica, pô, por que eu não fui? Eu tinha tudo. Todo mundo fala que eu tinha potencial, todo mundo fala que eu tinha futuro, e assim vai. Você tem altura, você tem fundamento, aquelas coisas lá que a gente costuma ouvir aí. O seu ego, né? Então, o ego era bom aquilo, mas no fundo, eu não fui. Então, assim, tinha uma certa frustração. Na verdade, não era o que Deus tinha, né? Não era o propósito de Deus, né? Exatamente. E aí eu achava normal beber, aquela loucura toda, até começar na igreja. Comecei aí e a fé vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. É Romanos que diz isso, né? Não vou lembrar agora de cabeça. Exatamente isso. Mas a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E essa fé ela foi aumentando. E aí, até um dia que minhas filhas, a Maria Eduarda tinha nascido já, e a Fernanda falou assim, vamos passar um Réveillon diferente? Vamos passar um Réveillon na igreja? Eu falei, amor, na igreja? Romanos 10:17. Que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus, isso aí. Então, e aí, cara, eu fui ouvindo, e essa fé, ela foi, de alguma maneira, criando raízes aqui dentro, de alguma maneira, meu coração, as pessoas oravam, eu não entendia nada, as pessoas vinham orar por mim, declaro coração de carne, quebro todo o coração de pedra, em nome de Jesus, eu olhava aquilo... E ficava meio assim, né? Mas amém. Sentindo nada, tá tudo bem, tô querendo meu bem, tá bom. E quando essa mulher orou, as pessoas, sempre essa oração foi feita algumas vezes em mim. E quando uma mulher veio orar, parece que ela tivesse dado um soco no meu peito, assim, velho. Meu coração parece que tinha, sabe coração de pedra, ele quebra mesmo? Você sente algo... Pegou. Diferente. E era da comunidade que a gente tinha antigamente. Ela foi uma das primeiras em casa, não vou lembrar o nome dela agora, me perdoe, mas é uma mulher de Deus. E aí minha esposa me pediu para ir num Réveillon na igreja. E aí tava tocando Asaf Borba, mano. Asaf. E o Asaf era um louvor, cara, que vou até falar a letra aqui. Jesus em tua presença. E eu tava lá no culto,
Réveillon, cara, na igreja, mas os caras estão lá no churrasco, passeando de outra maneira. Que Natal a gente passava com a família e Réveillon era livre. Sim. Réveillon passava com a Fernanda, viajando, ou em churrasco, ou em festa. Ou no Rio de Janeiro, Réveillon, Batuba. Tipo, Balneário, passei vários Réveillon fazendo festa. E não veio ao caso falar. Fazendo bagunça. E aí eu fui lá. E aí começou assim o louvor. Só para te adorar e fazer seu nome grande. Comecei a chorar. Amém, mano. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E nessa hora eu levantei minhas mãos. Estamos nós aqui. Mano, eu nunca tinha sentido uma presença de Deus tão real na minha vida. Ali foi o primeiro encontro verdadeiro que eu tive com Jesus. Que a todo momento desse louvor eu chorava. Foi o primeiro abraço. Primeiro abraço. Eu me senti acolhido mesmo. Só aí começava, só pra te adorar e fazer teu nome grande. E ficava ali, repetindo isso toda hora. Arrepia, velho, arrepia, emociona. E aí, te dar um outro vida, estamos nós aqui. E quando eu falei isso 3 vezes, eu meio que ajoelhei no chão e fiquei assim, ó, estamos nós aqui. Jesus em tua presença. Cara, o ambiente da igreja, Deus me falou assim, ó, esse ambiente que é o seu lugar. O ambiente de festa, zoeira, droga, alcoolismo, acabou. Esse é o ambiente que eu tenho para você. E aí comecei a desfrutar e comecei a curtir aquele momento. Cara, foi o melhor Réveillon que eu passei na minha vida. Olha que loucura, né, cara? Olha. Nem com muito glamour, nem com muitas mulheres, nem com muita, sei lá, bebida, nem com uma viagem cara. Mas com a simplicidade foi cheia, né? Eu saí de lá muito assim, feliz. Porque eu vi a soberania de Deus, eu vi o quanto ele é, o amor dele. O amor ágape dele, cara. O amor incondicional dele. O ambiente da igreja tomado pela glória dele. Foi um ambiente maravilhoso, cara. Onde eu tive o primeiro contato com Deus. Uhum. Só que aí não contente e descrente ainda, eu comecei a ir firme na igreja. Aí eu já tentava não beber mais para ir para a igreja. No final de semana, consegui esse final de semana. Glória a Deus. Aí você tinha um arrepio. Emocionava, mas não chorava da maneira que eu choro hoje. Você começa... O coração dele era de pedra, agora já era. Quebrou. Quebrou, cara, quebrou. E aí eu comecei a viver esse ambiente de crente, vamos dizer assim. Eu condenava, falava mal, que o pastor roubava dinheiro, que isso é tudo mentira. Aí passou esse tempo, eu ainda comecei, eu vivi nos dois mundos. Aquela luta. A luta, uma luta diária. Uhum. E por anos eu passava uma imagem de santinho para os outros e era um demônio em casa. Ficava esposa, não honrava ela, só brigava com ela, não era um governante, não era um marido, não era nada. Era um cara que casou e que provia financeiramente. Eu achava que se eu prover financeiramente... Você estava fazendo tudo, né? Eu estou fazendo o meu papel. Cara, e não tem nada disso. Isso aí é só um terço, um dedinho que você tem que fazer pela sua família. Sim, E aí, cara, eu comecei a brigar muito com a Fernanda. Muito por minha culpa. Isso eu assumo e já pedi perdão para ela. Amor, eu te amo. Porque ela pagou o preço por mim. Enquanto ela batia de frente comigo, eu queria fazer mais coisa errada. E na igreja, eu expunha... Tem um irmão que falava assim, você expõe... Ele colocou a dedo na minha cara assim e falou assim, você expõe a sua mulher demais. Para de expor ela. Você tem que proteger ela. Eu olhei aquilo e falei, cara, o cara tá bravo falando comigo, velho. Tomou a dor da Fernanda, mas amém. Sim. Beleza, vou respeitar o cara mais velho que eu. Tem mais conhecimento, Tem mais conhecimento, da palavra e tudo mais. Já era um crente, um homem de Deus já na época. Eu falei, caramba, é verdade, cara. Eu acho que eu exponho ela demais mesmo. Eu acabo forçando a barra para limpar a minha barra, para deixar o meu limpo. Para justificar o que você faz, você põe a culpa nela. Eu coloco a culpa nela. Ela é muito briguenta mesmo, ela é isso, ela é aquilo. Eu faço isso porque ela faz isso pra mim. Então, assim, por muitos anos, ela sofreu demais, cara. Essa mulher sofreu demais. E aí, quando eu comecei a ver Jesus nela, eu falei, calma aí, ela tá mudando. Mas foi um processo. Nessa vivência dos dois mundos, sim,
ela me pediu um presente. Eu tenho uma data específica onde eu fui tocado pela glória de Deus. A glória de Deus pesada, a glória de Deus que transforma de dentro para fora. Cabode de Deus. Cabode, é metanoia, é um negócio Metanoia, muito louco. E é real isso. Quem não vive isso, as pessoas que estão assistindo aí, ela é real. Tem que crer nisso. Tem que crer nisso. Tem que ter fé nisso. E eu falo de todo o meu coração. Eu não tenho... Não são palavras bonitas, não são ditado de crente. Cara, é uma realidade que eu vivo. É um testemunho vivo de que Deus faz milagre, que Deus ele toca as pessoas no momento dele, no tempo dele e da maneira dele. Da maneira dele. Porque tem pessoa que através de uma música, um livro, um presente, um vídeo. Um vídeo aí me veio um convite da minha esposa. Ela falou assim, 12 de junho de 2017. Ou 2017. Eu não quero nada caro. Eu não quero uma bolsa cara, eu não quero um sapato caro, eu não quero limite de cartão de crédito, eu não quero nada disso. Eu quero que você vá na igreja comigo com um presente de Dia dos Namorados. Eu fui na igreja com você? Vai ter um pastor de fora, homem de Deus. Eu falei, amor, não vou. Eu relutei contra aquilo. Porque ainda eu vivia nos dois mundos. Eu vivia na cachaça e vivia na igreja. Vivia na cachaça e vivia na igreja. Apesar de já estar mais sensível à palavra e tentar ficar acordado, porque eu queria dormir, vi um sono quando eu ia na igreja. É muito espiritual. E eu, nossa, cara, senti vontade de me matar. Vi espírito de morte sobre a minha vida. E eu, sai fora, não tem ninguém aqui. Por que eu tô com esse sentimento? Caraca. Aí eu ficava em pé assim, ia para a porta da igreja, para ficar em pé, para escutar a palavra em pé, acordado. Então, ia tomar café, tomar água, às vezes nem prestava atenção no culto, ficava andando para lá e para cá ali fora. Tava uma luta de você e o espiritual. Deus, sim, eu e Satanás, assim, porque assim, cara, o inimigo tá aí, tá ao redor. E quando ele vê que tá perdendo o domínio sobre a minha vida, aí ele se manifesta. Enquanto eu tô em cima do muro, ele tá lá, ele tá em cima do muro. É o que o Rafael fala assim, a pessoa fala assim, tem um lado de cá, do bem, por exemplo, o lado do mal. E quando você tá em cima do muro, o bem tá te chamando e o mal tá de boa. Mas por quê? Porque o muro já é dele. Já é do mal. Então, quer dizer, você estando no muro, em cima do muro, você tá do lado dele. Exatamente. Entendeu? Ele não se preocupa em tipo, chamar sua atenção ou te dar mais coisas. O muro é dele. E um detalhe muito importante, que o inimigo ele vem para destruir mesmo, ele quer destruir isso daí, que ele ali, em algumas coisas, ele vê que ele está perdendo a batalha. Mas nesse caso, quando ele começa a ver que ele está perdendo a guerra, aí ele vem para tentar te arrebentar. Porque ele está vendo que ele vai perder. Ele vou perder esse cara. Eu falo assim, o mal, né, o lado mal, quando ele entende, ele percebe, ele vê o propósito que Deus tem para você na sua vida, que você vai chegar lá, essa questão é lá. Ele entende, caraca, olha o propósito que tem na vida do Diego e olha, se ele se infiltrar, vamos chamar a palavra assim, igual um infiltrado lá dentro. Se colocar um crente, um homem de Deus, dentro daquele lugar, que é o que você vai falar, lá dentro daquele lugar, para levar a palavra lá... Ali dentro. Quantas pessoas eu vou perder aqui? Então, ele entendendo isso, o mal, ele vai querer destruir você para poder... não posso. E eu senti isso. Eu realmente senti isso. No começo eu não entendia. Sim, Mas a minha mulher ministrava demais. A minha Fernanda, ela é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, e ela ministrava demais isso. E aí eu comecei a participar de grupos de célula, grupos de estudo, né? E comecei a entender um pouco do mundo espiritual. Que realmente existe essa guerra entre o bem e o mal, vamos dizer assim, entre do que Deus tem para nós, promessas, e do que Satanás quer impedir que isso aconteça. E aí, cara, eu comecei a entender isso e fui na igreja, 12 de junho de 2017. Ouvi a palavra entrando, entendendo. Eu não entendia as coisas que era falada antes, cara. O pastor pregava lá as coisas, eu saía de lá, amém, glória a Deus, eu entendi aqui, mas embora eu já esquecia. Vazio. Esse aí é vazio. Mas, de alguma maneira, Deus me tocou. No final do culto. Nesse dia? Nesse dia. O pastor pregou sobre metanoia, mudança de mente e transformação, uma transformação real. E quem aqui quer receber oração no final do culto?
Louvor pegando fogo, louvor. Nego orando em línguas. Eu falei, meu Deus, o que é isso, cara? Em línguas estranhas. E eu assustado com aquilo, nunca tinha vivido aquilo. E era uma igreja mais pentecostal do que eu ia no passado. Uma igreja mais avivada, uma igreja que o Espírito Santo tinha liberdade, assim, muito grande. Poderoso mesmo que Deus fazia. E aí eu, olhando aquilo, assustado, né? Mas amém. Quem quer receber oração, vem aqui na frente. O pastor fez um apelo. Vou orar por você, para que essa palavra seja viva em você, para que essa palavra seja, para que você seja edificado, que realmente tenha metanoia, realmente tenha transformação de vida. E eu fiquei com vergonha, mano. Falei, cara, não vou lá na frente, né? Putz, aceitar Jesus, olha que vergonha, cara. Mas é religioso, né? Preconceituoso também. E aí eu fui, fiquei no cantinho assim, eu levantei, mas eu não fui lá na frente. Eu só levantei porque minha mulher já estava quase dando umas bicas em mim para eu levantar. Você tem que aceitar. Tem que aceitar Jesus. Mas aí não foi nada forçado. Eu levantei e caminhei. Dei uns 4 passos assim. E fiquei na diagonal do pastor lá, ali no púlpito aqui, eu aqui. Só que um monte de gente na minha frente aqui e eu aqui atrás. Fechei o olho, ó. Senhor, eis-me aqui. Se for do céu, eu vou ser tocado e nunca mais vou ser o mesmo. Eu quero crer nessa palavra. Exatamente. Aí fechei o olho e fiquei com a mão aberta assim, ó. Nem muito levantado, fiquei com a mão aberta assim. E o pastor veio. Ele orou por mim e falava assim, frases que eu nunca mais esqueci. A transformação vai vir de dentro para fora. Falou 3 vezes. Transformação vai vir de dentro para fora. Amém. E na terceira ele bateu com o senhor. A transformação vai vir de dentro para fora. Amém. Mano, foi como se eu tivesse tomado um soco na boca do estômago. Tá ligado quando você vai abdominal? Sim. E queima o abdômen, na terceira série, né? Meu abdômen queimava. Meu abdômen queimava. Eu olhava isso e, meu Deus, eu estou sendo tocado pela glória de Deus, o que é isso? Foi igual foi como Jacó. Jacó, ele foi tocado pela glória de Deus em sonho. Eu fui tocado pela glória de Deus face a face ali. Jesus usou um instrumento, um homem de Deus muito sério, para vir orar por mim, um cara muito temente a Deus, um cara que ora muito, um homem de Deus, um pastor relevante no mundo gospel e na igreja do Senhor, no reino do Senhor. E aí ele veio e orou por mim, colocou a mão na minha barriga, mudança de mente, transformação de dentro para fora. Eu nunca fui o mesmo a partir daquele dia. Eu nunca fui o mesmo. 12 de junho de que ano? 2017? A transformação, velho, ela foi real. A transformação, ela foi... absoluta. Eu fui curado de todos os meus vícios naquele momento. Porque no dia seguinte, eu não fui mais o mesmo. No dia seguinte, eu era grosso com a minha esposa, eu era um cavalo em casa. Mano, caiu as escamas no meu olho assim, ó. Eu lembro de eu abrir o olho outro dia, eu olhar a mulher, você enxergar o valor, amor por ela. E você reconhecer a gratidão e o valor por ela, E uma coisa que ela tem muito papel nisso, que eu acho que ela é a parte principal aí, ela foi a coluna. Enquanto eu chegava drogado em casa, eu peguei aquela mulher ajoelhada na sala, orando por mim. Glória. Não por uma vez, por várias vezes. Eu chegando às 7 horas da manhã, em casa louco, minhas filhas indo para a escola, e eu chegando louco, aquela mulher de joelhos orando por mim. Isso me constrangeu, cara. Isso fez com que eu criasse vergonha na minha cara. Eu preciso deixar de ser menino. Eu preciso deixar de ser moleque. Não dá mais para eu viver assim, cara. Não dá mais para viver assim. Eu preciso mudar de vida. E aí eu fui na igreja nesse dia e tudo mudou. Mas ela tem um papel essencial. Deus colocou, nesse dia 12 de junho, que eu fui tocar pela glória de Deus, que eu nunca mais fui o mesmo, que eu abri os olhos no dia 13, eu lembro como se fosse hoje. Eu vi o rosto dela, e geralmente quando a gente acorda de manhã, a gente não é muito bonito, né? É meio amassado. Cara, eu vi ela linda. Um amor assim, que parece que não existia.
Porque era tanta treta, tanta briga, tanta porrada, tanta coisa que eu fazia de mal para ela, que o inimigo... Eu tinha uma escama no Ele olho. te cegava, né? Me cegava. E esse amor por ela foi tão grande a partir desse dia que tudo mudou, cara. Tudo mudou. Ela saía assim, para levar as crianças na escola, voltava, eu estava no louvor. Estava no louvor daquele jeito. Chorando na presença e anotando o versículo bíblico, primeiro amor, sabe assim? Sim, apaixonado. Apaixonado por Jesus. Apaixonado não por Jesus. E lia a Bíblia, entendia. Eu falei, nossa, olha o que está falando aqui. E comecei a ter revelação da palavra que eu nunca tinha tido na vida. Aí mandava para o pastor da época, na igreja que a gente congregava, e aí ele falava, não, Diego, isso é a revelação que você teve, glória a Deus por isso. Deus tem algo sobrenatural sobre a sua vida. E aí começou a caminhada com Jesus. Eu ainda, sem entender muito... Enquanto você está falando da sua esposa, deixa eu só ler aqui o Provérbios 31. Provérbios 31... Provérbios 31, é isso mesmo? 31, 10. Cara, é o que você está falando da sua esposa. É bem sua esposa aqui, ó. Mulher virtuosa. Quem achar, ela vale muito mais do que joias preciosas. É isso aí. Olha. A minha esposa, ela pagou o preço por mim, velho. Isso é amor, cara. Esses dias eu tava no secreto e eu me fiz essa pergunta. Será que eu faria o mesmo? E ela... Cara, como essa mulher... Ela me edifica muito, cara. O homem que eu me tornei hoje, glória a Deus, sou muito grato a Deus, mas eu sou muito grato pela vida dela. Amém, mano. O quanto essa mulher teve temor e tremor de Jesus, ela foi fiel a Jesus primeiro, para depois ser fiel a mim, para depois entender o que ela tinha que fazer. Porque quando ela batia de frente, eu queria fazer pior, eu queria fazer mais ainda que eu já fazia. E ela é orientada pelos pastores da época, falou sem pagar o preço por ele. Você tem que orar por ele, você tem que, de alguma maneira, morrer para essas vontades suas, querer matar ele ou querer separar dele, e orar por ele. Mano, é como se fosse hoje. Eu fecho o olho, eu lembro, ela ajoelhada na sala, no quarto, chorando na presença, com louvor alto. Eu chegava para brigar. Eu chegava em casa com raiva dela. Porque assim, por mais que eu já... Antes de ser tocado pela glória de Deus, no 12 de junho de 2017, eu chegava com raiva. Eu olhava aquilo e falei, pô, o que você está fazendo? Eu queria chutar ela, eu queria agredir ela. Isso é muito forte, cara. Muito Meu forte. Deus, é velho. o mal dominando sobre você. É porque olha que coisa loucura, louca, né? Isso, cara. Quem tá, vamos falar pra ela, aprontando, fazendo coisa errada era ele. Era eu. E ela tava só orando por mim. Um relacionamento entre ela e Jesus, entre ela e Deus. Em primeiro lugar, né? Ela pedindo para que ele transformasse o Diego. Deus, né? Tô falando. Deus transformasse o Diego. E não é ela que ia conseguir mudar o Diego, mas era Deus. Então ela orava para Deus. Ela estava fiel a ele. Mas o mal estava tão forte espiritualmente nele, que ele já chegava com raiva dela tá orando por ele, como diz. Pô, por que você tá fazendo, tipo assim, e já querendo brigar e querendo fazer... É o mal, tipo assim, fazendo com que, tipo, para que ela desistisse daquilo. Desista disso daí, mano. Para com isso daí. Mas aí, o bem dentro dela, o Jesus dentro dela... E ela falou pra mim, ela falou assim, eu tô indo pra guerra. E eu vou pra guerra, eu vou pagar o preço, eu não vou ter medo. E ela por várias vezes falou isso pra mim. Aí esses dias a gente tava conversando, ela falou, lembra aquela vez que eu falei pra você que ia pra guerra? Deus me mostrou. Quando a gente vai pra guerra, a gente não sai da guerra ileso. Você vai sair sem um dedo, sem um braço. Vai ter uma sequela, né? Você vai sair sem uma perna. Aí Deus falou, você está disposta a isso? Ela falou, estou disposta a isso. Estou disposta a morrer por ele. Aí, amigão, Deus começou a fazer. A oração tem poder. A Bíblia fala em Jó, né? Eu não sei agora o versículo nem o capítulo, mas fala que Deus, até o pastor da igreja da cidade tocou no assunto aí, né? Quando ele veio aí, tocou nesse versículo aí, o Luiz, que Deus restaurou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos amigos dele, isso aí. que o amaldiçoavam. O que você tá, cara, você tá passando isso aí por quê? Entendeu? Queria trazer ele para uma outra realidade que não era dele. Exatamente. Que ele já sabia qual era. E Deus restaurou a sorte dele a partir desse momento.
Então, Muito que louco louco, isso, quando cara. sua esposa orava, ajoelhava ali. Mano, a minha esposa ela tem um papel importantíssimo hoje na nossa relação, para que Deus tem para nós hoje. Aham. Eu realmente não sei o que é, mas estou buscando nele. Na verdade até sei já, porque assim, nesses anos mais recentes, desse ano, 2020, 2019, 2018, 2017, a gente viu muita coisa de Deus, muita coisa intensa. E Deus acelerou o nosso tempo, assim. Uma vez ela estava assistindo Clamor pela televisão, eu ainda encapetado na bagunça, cheguei e vi ela assistindo aquilo, e ela declarou assim, um dia nós vamos estar lá. Eu falei, você é maluca, um negócio desse aí, Lagoinha, em BH, Sei. a igreja pegando fogo, é uma conferência chamada Clamor que tem lá, surreal. Mano, no ano seguinte eu estava com ela lá. Você foi pra lá? Duas mãos levantadas, chorando, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, com uma presença de Deus surreal. Gente sendo curada do meu lado. E aí, cara... Lá parece um estádio de futebol, né? Estádio de futebol. É lindo, muito a igreja é louco. linda. E é uma igreja, eu acho que muito assim, apaixonante, assim, sabe? Que são pessoas muito sérias que vão lá. A gente acaba sabendo de um ou outro que acaba se perdendo, que é muito dinheiro, não sei o que, papapá, mas eu não quero ver isso, eu quero ver o lado bom. Exatamente. E eu sempre tive um olhar positivo, desde quando criança. Alguém ia falar alguma coisa, falar mal de mim, mal do Thiago pra mim, por exemplo. Eu falei, não, cara, ele tem essa virtude. Eu sempre tive um olhar positivo para as coisas, eu nunca tive maldade. E aí, eu olhando as coisas, as pessoas vinham falar mal da igreja, mal daquele clamor, mal daquela conferência, eu falei, não, cara, eu vou porque a minha esposa creu naquilo, foi um dia um sonho dela estar lá. Para honrar ela, eu vou levar ela lá e eu vou acabar sendo identificado também. Eu fui no começo para agradar ela, para honrar ela por tudo que ela tinha feito por mim. Vamos ver algo diferente, algo novo de Deus. Segundo dia, a primeira dia de conferência, à noite, amém, poder maluco de Jason Lee no louvor, e sobrenatural, e fogo na igreja, e a galera ruga, todo mundo, glória a Deus, do meu lado, e eu ainda não orava em língua ainda, do meu lado umas 4 mulheres assim, pegando fogo, mano, colocavam a mão na minha perna, assim, no meu joelho, vai caminhar sobre as nações, e eu chorando, eu não entendendo nada. Eu não entendo isso, eu não vejo isso para a minha vida. Ela creia nessa palavra, vai caminhar você vai levar a palavra para as nações. No outro dia de manhã, no clamor ainda, a gente foi mais cedo, porque é meio difícil você arrumar um lugar ali perto, né? É muito púlpito, cheio, né? muita gente. Muita gente. A gente foi mais cedo, sentando em frente para o púlpito. Cara, estamos lá. A primeira manhã foi o Luiz Hermínio, a palavra de Deus também, um mover sobrenatural, coisa que não era tudo novo para mim. Eu assisti todas as pregações dele lá, com certeza. Assistia que você tava lá. Tava assisti lá. Uma da noite, uma da manhã que ele tava. Tava lá. Que ano foi que você foi lá? 2018, 2019. Sabe que foi um que ele não conseguia nem começar a pregar? Que ele começava a tocar o louvor, não conseguia nem falar, ele não ia no Essa foi 2019, essa. Você tava ou não? Tava também? Uhum. Ele não conseguia começar a pregar, porque era tão forte a glória de Deus que ele falava, gente, eu preciso pregar, eu preciso... 2019 foi um negócio do Brumadinho também. Aconteceu um esquema lá em Minas, catástrofe e tal. Mano, aí eu tava lá, presença maravilhosa de Deus, intervalo, do primeiro pro da tarde, de manhã pra tarde. Mano, eu vejo um cara vindo, maior que eu, grandão, de óculos, um rostão desse tamanho, mas o cara era forte, não era... gordo, o cara era fortão mesmo. E ele vindo, dá licença, e eu percebi. Quando ele levantou, o Espírito Santo, não sei, já fez eu reparar nele. Ele veio vindo. Veio vindo lá da ponta. Da ponta direita aqui assim. Ele veio vindo. Eu falei, cara, sabe que esse cara vai falar comigo? Não é possível, Deus. Não é possível. E eu estava sentindo algo no meu coração já que esse cara ia falar comigo. Ele veio vindo e parou na... O cara perturbado também, né? Muito sensível ao Espírito Santo. Ele olhou pra cara do cara assim. Não foi você que eu tive na visão. E veio vindo. E eu olhando pra ele. Cara. Eu olhando pra ele. E aí ele olhou pra mais um e falou, não é você não. E veio Meu vindo. Deus. Não é esse, ele falava. E aí ele veio em mim, ele olha pra mim, eu olhei pra ele assim, assustado, né? Apavorado, gigante desse tamanho.
mano, é você. O zoião dele desse tamanho, assim, é você. Nossa! Falei, eu o quê, cara? Eu sou novo na fé, falei pra ele. Não fiz nada, não. Eu, cara. Eu não sou mais o mesmo. Eu sou parecido com muita gente. A minha vontade é falar assim, cara, não bebi antes de ir pro culto. Entendeu? Eu tô limpo aqui, cara. E aí ele falou, cara, é você. Eu tive um flash com um cara de franjinha. E meu cabelo é de franjinha, né? Meio McDonald's, assim, pá. E aí ele veio, preciso sentar do seu lado. E tinha uma mulher do meu lado, ela levantou pra ir no banheiro e fazer o intervalo dela, e almoçar, comer um lanche lá fora, e ele sentou. Aí ele sentou e não puxou papo, só falou isso que era eu. E aí depois da conversa, ele foi falando, ó, eu não tinha como chegar em você e falar as coisas que eu tinha que falar. Quando você falou que era novo na fé, eu fiquei com medo de falar tudo de uma vez. E aí ele começou a me oferecer no clube social. Quer um clube social? Uma bolachinha. Sei. Eu falei, não, obrigado. Ele come, cara. É uma bolacha do céu essa, é diferente, o gosto vai ser diferente. Amém, eu, sem entender nada, entrei na brincadeira, peguei, e aí começou o papo. Brincando comigo, qual é o seu nome, Diego, de onde você é, interior de São Paulo. Mano. Nossa, eu viajo em umas paradas dessas. Mano, aí começamos a conversar. Só que ele assim, eu, sem falar muito da minha vida, não falei nada da minha vida, na verdade. Só falei meu nome, de onde eu era, e o que eu fazia, o que eu deixei de fazer. Um testemunho rápido. E aí ele falou assim pra mim, ele sem me conhecer. Apontou o dedo no meu olho e falou assim, ó, você vai ser um grande evangelista de Deus. Eu falei, eu não sei nem o que é isso, cara. O que é um evangelista? Aí ele falou, na mão, apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor. E ele falou assim, ó, o evangelista é o queridinho de Jesus, é o grandão. E quando eu vi um rapaz de franjinha na minha... Eu não vi uma visão clara, eu tive um flash de um cara de um franjinha assim, ele era muito alto, e eu estava sentado, ele não viu o meu tamanho, eu tenho 1,91 m, na verdade eu queria ter uns 2 metros, porque eu jogava, eu queria até ser mais alto. E aí o cara falou, eu vi um cara muito alto, de franjinha, e é você, cara. Então assim, a palavra que eu tenho para você hoje é essa, você vai ser um grande evangelista de Deus, você vai tocar muitas vidas, muitas almas precisam de você, para que você declare o amor de Cristo, para você falar o seu testemunho, que Deus está fazendo em você, que o seu testemunho vai edificar muitas pessoas lá no seu ambiente de trabalho. Quando ele falou isso, eu fiquei com vontade. Eu falei, cara, você me conhece em algum lugar, rede social, sei lá, alguém veio, minha mulher me deu dinheiro para você vir falar comigo. Tá que nem eu. Tá que nem eu. Você explica bem esse negócio para mim. Explica bem para mim. Ele falou, cara, receba que é de Deus, cara. Eu estou falando em nome de Jesus. Aí ele bateu na cadeira da frente. Estou falando em nome de Jesus, lá no meu olho assim. Eu falei, amém. O cara falou com propriedade. Aí eu falei, pô, legal, não vou duvidar mais. Pedi perdão para ele, porque era tudo novo para mim. Falei, cara, me perdoe por duvidar, me perdoe por achar alguma coisa errada, porque é tudo novo para mim. Aí um cara que eu nunca vi na vida falou isso a primeira vez. E, lindo, maravilhoso, culto, à tarde, à noite, Danduque. Poder de Deus, o cara abre para falar uma palavra, uma frase de Jesus, alegria. Mano, eu caí na risada. Eu vi essa parada, eu vi esse culto aí. A Fernanda, ela dava gargalhada. Nossa, foi Mano, doido isso aí. Pelo Espírito, nossa, só de lembrar arrepia. Foi doido essa pregação. Foi doido, eu assisti cara. também. Foi no dia do Luiz Hermínio também. O Danduque, na pregação do Danduque, a glória é toda de Deus, a gente sabe disso. Mas o cara carrega algo genuíno, o cara carrega algo sobrenatural de Deus. O cara tem uma intimidade com Cristo, com o Espírito Santo, que ele o azeite ele derrama na galera. O azeite que vem do céu, através da vida dele, é surreal, cara. Toca as pessoas. E quem crê nisso é transformado. Eu vi gente irado no começo do culto, dando gargalhada e pedindo perdão para um monte de gente, assim, de um grupo de irmãos do Espírito Santo, que é próximo de BH. Eu vi um cara, ele dando testemunho dele que ele era irado. Ele estava irado nessa conferência, com todos os caras ali. Ele caiu numa risada, numa gargalhada, ele foi batizado pelo Espírito de Alegria, que eu nunca vi ninguém dando risada daquele jeito, cara. Diegão, você tá falando do Danduque, eu vou dar um testemunho do Danduque. Já Vamos lá, só tô falando, cara. Deixa a gente falar um pouco, né? Mas na verdade a ideia é essa, é você falar mesmo. Mas o Danduque, quando ele foi pregar numa igreja que eu me converti, ele pregou 2 noites. Na primeira noite, ele chamou 20 pessoas lá na frente para tocar nessas pessoas.
E aí, beleza, essas pessoas, só que quando ele chamou 20 pessoas, eu falei, não vou lá, né? E também foi assim, ó, a hora que ele falou, lá, foi 20 pessoas assim, num instante. E o meu irmão foi. Uau. Cara, ele só tocou. Os caras... Daí eu falei, não, eu não creio nisso. Eu era novo convertido. Eu falei, não. Meu irmão ali, não é mentira isso aí, não acredito nisso. Amanhã, se ele chamar 20... Eu vou até sentar amanhã na frente, se ele chamar 20 pessoas, eu vou ser o primeiro a colar lá. Eu quero ver se isso aí existe mesmo. Porque eu não creio nisso aí, não. Beleza. No outro dia, ele não mandou 20 pessoas levantar, ele mandou a igreja inteira. Ele falou, todo mundo, fica de pé que eu quero... Cara, arrancar as cadeiras, ele foi passando de um a um. E eu falei, cara, quando ele chegou, sem mentira, cara, em nome de Jesus, quando ele chegou na parede ali, ó, a minha perna tremia assim, ó. Ele falava assim nos caras, ele botava a mão no peito e falava, fire! Fogo, né? Fire! E a galera vinha igual... E um atrás do outro. Eu falei, a hora que ele chegou no lado, do cara do lado, que ele bateu no cara, eu já tava quase caindo, ele nem precisou tocar. Bum, caí. Cara, eu fiquei não sei quanto tempo. Pra você ter uma ideia, foi muito louco isso daí. Que a luz da igreja estava tudo acesa. A luz estava completamente acesa, as luzes. Quando ele chegou perto, assim, no cara que estava do meu lado, e que eu já não aguentei, já desabei, cara, escureceu assim, ó. Apagou meu cérebro. Apagou, totalmente. Meu Deus. Eu não sei quanto tempo. E eu sou um cara muito tímido, muito reservado, mas muito. E eu caí ali e fiquei eu não sei quanto tempo. Quando eu levantei, que eu não conseguia levantar, eu sentei, mas eu não parava de dar risada. Não era uma risada, tipo assim, ó, era uma risada. Gargalhadas. E gargalhada. E eu falava assim, meu Deus do céu, eu preciso parar de rir, que eu tô passando vergonha. E rindo, cara, e ria. Eu falava, meu Deus, eu preciso parar. Os caras olhavam e falavam, o que tá acontecendo? Os caras, mano, Jesus pegou o Espírito Santo, batizou você. E tal, você foi batizado no Espírito Santo, mano, deixa fluir. Mano, mas foi um negócio tão louco que eu não conseguia parar. Aí, beleza, aconteceu tudo isso aí. Eu fui embora. Eu tava saindo da igreja ali, acho que cheguei no carro, fui tomar um Guaraná. O Guaraná estava com gosto de Yakult. Pra você ter uma ideia, cara. Cara, eu tomava o Guaraná e falava, cara, isso aqui é Yakult, não é... Mano... Algo muito louco aconteceu dentro de mim, por completo, sabe? Acho que moveu todos os órgãos, mudou completamente o meu físico, a minha vida. E, cara, aquele dia eu falei, Deus, me perdoa por eu não ter acreditado, por eu ter desconfiado. Esse daí é muito especial. Nossa, ele é demais, ele é muito louco. Especial. Ele é louco. Ele é um cara chapado. Esse culto que você tá falando, eu assisti. Nossa, ele desce ali, a galera fica tudo... Tremendo, velho. Fizeram, eu não sei se fizeram ou se já tá, mas tinha uma fila no meio do corredor ali pra querer passar, pra poder ir lá tomar. Que ele tocasse. Pra tocar, né? 3 filas. O cara é, nossa, demais. Surreal, velho. Surreal, o cara é top Surreal. demais. Um grande homem de Deus. É só estando lá ou... Pra sentir. Pra sentir, cara. É. O ambiente, assim, ó. Porque quando ele a falou... glória de Deus se manifesta muito. Manifestando. E ele não é um cara assim, ó, vamos lá, gente, nós vamos... Não, ele lê um versículozinho assim, ó. Começa a dar risada. Alegria. Pô, o negócio começa assim, ó, mudar. Começa a mudar. Daqui a pouco ele... Eu creio. Cara, o cara assim, ó, simples, não fala nada, cara, fora do normal. Mas a glória de Deus, ela invade o ambiente de uma forma que você fala, o que tá acontecendo aqui, cara? É muito louco. O ambiente muda. Muda. E eu creio muito nisso, cara. Teve um dia que eu até falei pra Fernanda, ele falou olhando pra mim, Fernanda. Eu olhava pra Fernanda, ela não acreditava, porque eu tava dando risada e ao mesmo tempo feliz ali com aquele negócio. E quando a gente tava, nesse dia, a gente não ficou de frente pra igreja, ficou na lateral dele. E ele virou assim e veio assim, fire, alegria, não sei o que. Ele é altão do seu tamanho, ele não é. Aí ele olhou pra mim assim, olhou pra mim, falou assim, ó, você vai mudar o ambiente. Ele não falou vocês, a galera. Ele falou especificamente, ele olhou pra mim, cara. Talvez, mas eu creio que olhou pra mim. Talvez ele olhou pro cara de cima, pro cara de baixo, porque são 3 andares, mas eu tomei aquela palavra pra mim. De uma maneira tão sobrenatural, que eu falei, eu vou mudar o ambiente. Eu vou mudar aquele balcão, cara. Eu vou chegar para trabalhar, o ambiente vai mudar, o ambiente de trevas não vai existir mais. Eu vou ser luz naquele ambiente. Comecei a declarar isso com a minha boca, em voz alta. Eu vou ser luz lá. Eu vou mudar ambientes. A alegria vai tomar conta daquele ambiente, porque é um ambiente pesado. Muitas das vezes é pesado, porque é muita gente que vai ali e chorar as pitangas, chorar as mágoas. E por conta disso, cara, quando eu
tomei essa palavra pro meu coração, assim, que eu ia mudar o ambiente, aquilo entrou no meu coração que eu já voltei com fome e sede já pro barril. Eu preciso trabalhar, preciso estar no balcão mesmo, porque lá eu sou luz, não sei o quê. Aí foi indo. Aí entrou num processo de maturidade, que nós estamos vivendo hoje. Que, na verdade, eu acho que todo cristão vive esse processo de maturidade. Primeiro amor, amém, glória a Deus. Tamo junto, Jesus. Obrigado por me escolher. Amo você. Choro no louvor. Mas agora, peraí. Vamos parar de ser moleque. Cristão meia boca e vamos passar a ser cristão de verdade. Uhum. Aí veio a parte do governo do lar. Porque sempre foi muito difícil para mim isso. Eu vivia no mundo errado. Aí eu começo a viver experiências novas. Só que eu não sou governo, cara. Eu não sou sacerdote do lar. Eu não amo a minha esposa. Eu não trato as minhas filhas com amor. Apesar de que Deus colocou em um amor ágape sobre a minha vida, um amor incondicional sobre as minhas filhas, um olhar diferente, mas eu não agi ainda da maneira certa. Sim. Aí eu comecei a ser forjado, a ser lapidado, e como eu tô, na verdade, estou sendo ainda. E glória a Deus por isso, porque eu entendi como eu sou medíocre, como eu sou um cara falho ainda. Sim. Mesmo com Jesus, entendeu? Porque eu sou pecador, cara. Sempre vamos ser. Nós todos somos pecadores. Nós sempre vamos ser totalmente dependentes a Ele. Por É. isso que não podemos nunca largar da mão dele. É verdade. Entendeu? É. Mas isso que você falou é verdade. Então, assim, a gente tem que estar sempre dependente dele. E só que, assim, a gente tem que entender, é o que eu falo, que aquele Diego, ele foi destruído. Então, ele foi quebrado, o coração, enfim, foi destruído. E você está em reconstrução. Uma nova criatura, uma nova pessoa, novo coração, um novo tudo. E esse novo, você vai ter que estar sempre, você falou, ó, você vai aprendendo isso, nossa, eu tenho que agir aqui de uma forma tal, beleza. Igual uma criança. A criança vai aprendendo, vai construindo o caráter, vai construindo toda a formação dela, até vocabulário, de pouco em pouco. Aprende a andar, depois aprende a falar. Não é aprender a andar, falar, isso tudo de uma vez só. Você não pode querer atropelar a ordem, entendeu? Uhum. E é o que você falou, você precisa passar por esse processo. É necessário. E aí Deus se caminhou, né? Porque nunca... Eu falar um pouco da educação que eu tive. A minha mãe que era o governo. O meu pai provia financeiramente, mas minha mãe cuidava da gente. Então, para mim, o papel da mulher que era cuidar dos filhos e eu só trazer o dinheiro e tá tudo certo. Aí isso foi mudando. Deus começou a eu entender que a mulher é o vaso mais fraco, que ela precisa do auxílio, que ela precisa de oração, que ela precisa não só da parte financeira, ela precisa do homem que ame ela, que traga ela perto, exatamente. De palavras. Palavras. Né? E aí Deus começou, e Deus está ainda aperfeiçoando esse meu lado ainda de governante, e admito que ainda sou falho nesse ponto. De ter paciência com ela, de orar mais por ela, mas é um processo, cara. Todo mundo passa. Exatamente. Hoje a gente vive algo em Deus sobrenatural, que jamais pensei em viver. Só tem muito mais ainda para acontecer. Mas tem muito mais para acontecer. Tanto no meu relacionamento com ela, quanto no nosso ministério. Posso até falar ministério hoje porque, voltando um pouquinho, além do evangelismo que foi profetizado sobre a minha vida, pessoas diferentes, em diferentes igrejas. Profeta, você vai ser um profeta, recebe essa palavra, você é profeta de Deus. E eu comecei a buscar isso, entendeu? Você está tendo tantas pessoas diferentes que não me conhecem, estão entregando coisas referentes aos 5 ministérios de Jesus, então eu tenho que buscar isso então. Não adianta eu receber uma palavra, beleza, eu sou profeta e toma, não é assim. Todo o tremor de Deus, dos céus, para que eu fale a coisa certa, na hora certa, para que eu profetize. Tem que ter um encaixe. Que seja ele, não seja eu. A todo momento, a oração que eu fiz aqui no começo é essa. Senhor, que seja o Senhor em todo o tempo. Sim. Que não tenha nada do Diego. O Diego humano é falho. Pode ter interesse. Pode ter interesse, pode querer views, querer visualização, querer dinheiro. Vai ter algum ali desvio, não, talvez. Cara, que seja ele. Sim. Que o Senhor toque os corações através de mim. Não que eu me sinta, sabe? Não que eu toque os corações através do Senhor, mas que o Senhor toque através de mim. E a minha oração é, como governante do meu lar e como empresário, como homem de Deus, que seja sempre ele. E que eu tenha sempre a humildade de Cristo. Exatamente. Mano, Jesus era muito humilde, cara. Manso e humilde. Jesus era muito humilde.
Mas você pega aqueles escribas, os fariseus, mestre da lei, cheio de palavra bonita e... Não, cara. Jesus foi buscar os caras que não sabia nada. Jesus não tirava ninguém, cara. Que era isso que eu falei. A gente conversou um pouquinho, ó, que você chegou aqui, antes de começar a gravação, que eu falei que eu relutava, já falei isso em vídeo também, mas, né, conversando aqui, eu relutava em criar esse canal por causa disso que você falou. O medo de ter essa humildade, a simplicidade da maneira de falar, da maneira de conduzir, eu falava, cara, mas eu não tenho esses conhecimentos, essa sabedoria, esse currículo, enfim, entendeu? Eu ficava assim, nossa, mas vou chegar lá, vou falar do meu relacionamento com Deus. Daí o Rafael falava, mas cara, mas é isso, é nessa parte que você tem que chegar, entendeu? Você não precisa chegar lá, eu sou o bambambam, eu Nada entendo disso. de tudo, olha, porque a hora que você começou a falar muito eu, acabou. Não sou eu, entendeu? É ele, entendeu? Então, quer dizer, para de falar eu entendo, eu sei, eu domino. O que você quer falar de versículo aí que eu falo, eu explico pra você, eu ensino. Para, cara. Então, assim, eu comecei a entender que mesmo na minha simplicidade, na minha maneira aqui, você pode levar a palavra, Pode você levar. pode, então. Tem uma coisa que eu falei no comecinho para ele aqui, que é o seguinte, só a palavra mata, eu acho, na minha opinião. E testemunho impacta as pessoas, edifica as pessoas. Então, assim, numa conversa no balcão do barril, por exemplo, eu não vou chegar a falar pro cara, ó, não faz isso, porque, ó, aqui tá dizendo isso, condenar, aquilo. isso é julgar e Julgar condenar a pessoa. o cara. Não. E Você tem que parar de fazer isso, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta você falar isso aí, o cara vai falar... Diegão, deixa eu tomar minha cerveja em paz aqui. Mano. Vai lá pro caixa lá, vai receber conta, ou vai lá limpar o banheiro. Coisa que eu faço também, não deixa de fazer, não. Eu tenho uma frase. Eu realmente não sei muito versículo bíblico. Se eu souber 4 de cor, ou 5 é muito. E aí eu falei pra você, melhor que eu. Eu vivo muito do pouco. Tem gente que sabe muito e vive pouco daquilo. Então eu vivo muito do pouco. Eu vivo intensamente aquele pouco que eu sei. Se eu sei 3, eu vou viver intensamente os 3. Exatamente. Porque pela graça, o primeiro versículo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Cara, é de graça. É favor imerecido. E por fé. A fé que ela vai crescendo, como os grãozinhos de mostarda, ela vai crescendo essa semente. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, antigamente eu fazia as coisas para conquistar a confiança da galera por obras. Achando que Deus ia me retribuir. Não vem por obras, cara. Cara, é muito louco esse versículo. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, cara. Para que ninguém se glorie. Cara, é muito forte isso. Mas Porque eu achava que eu tinha que eu fazendo um exemplo, uma doação ou uma cesta básica para alguém, eu estava salvo. Exatamente o que o Cris falou semana passada, né? Cris falou, uma grande diferença entre ser, como é que fala a palavra? Generoso diferente, e amar. Entre amor e generosidade existe uma grande diferença. Porque quando você faz algo, às vezes uma generosidade, você está fazendo, tipo assim, você vai entregar uma comida pro mendigo. Você chega lá e entrega a comida, tá aqui e tal. Mas o cara não dá um abraço no mendigo porque tá sujo. Vou abraçar o nem cara. Nem conversa com o cara, não quer saber nada. Isso beleza, você foi generoso, entregou, mas cadê o amor? Cadê o amor? Né? De você tomar a dor dele ou dar um abraço nele que seja. Exatamente. Às vezes o cara não quer a comida, o cara quer o abraço. Né? Que é o que você falou ali do um amigo seu lá, do abraço. Então, tem um testemunho desse abraço, porque é o seguinte, muitos clientes vão no barril, e um ou outro é taxado como um chatão, o cara que fala muito palavrão, o cara que fala alto, que a galerinha, tem as panelinhas, né? Não gosta do cara. E teve um dia, mano, que eu sonhei com esse cara, na sexta passada eu sonhei com um desses caras que é taxado como fala alto, pá. Mas é um cara muito gente boa, muita gente gosta dele também, tá? São panelinhas que fica julgando um ou outro que a gente fica sabendo ali. É um grupinho aqui, um grupinho ali. E é um cara, que eu sou apaixonado por ele. Mas desde criança, porque ele me viu criança. Ele acompanhou a história do meu pai com a minha mãe desde pequeno, ele viu o crescimento nosso, ele viu a gente passar dificuldade, a gente prosperar, participou de muita coisa. E a galera fala que ele é espírita, ele é pesado. Cara, eu nunca tive esse olhar
pra ele, sabe assim? E aí eu sonhei de sexta passada que eu só dava um abraço nele. Que ele entrava no balcão, o balcão tava cheio, no sonho, hein? Um sonho claro. Ele entrava no balcão, ele entrava no barril assim e ia em direção ao balcão. Eu tava no caixa aqui e o Espírito Santo mandou eu sair daqui de onde eu tava, sair para fora do balcão e receber ele lá fora e dar um abraço nele. Esse era o sonho. E no sonho eu só abraçava e chorava ele, Ah, mano, no sábado, quem pinta lá 1h da tarde? O cara. O bonitão, né? O Espírito Santo vai falar pra você, é agora. É agora. Aí você pensa, Larga tudo e vai. E eu, covarde, não crendo no que era Deus, não vou, pô, o barro tava cheio, o balcão lotado, tinha umas 20 pessoas no balcão, pra lá e pra cá, e chopp, cerveja, refrigerante, suco, e fecha tal mesa. E aí eu, meu pai e mais um no balcão, 3 só, tava corrido. Como é que eu vou deixar aqui? Como é que meu pai vai receber isso? Vai ficar com ciúmes, vai olhar com raiva. Passou um monte de coisa na cabeça. Eu não fui de primeiro. Então ele veio vindo, parou bem na hora quando eu vi o sonho igualzinho. Nossa. Ele parou assim na frente aqui assim, do balcão. E deu um passo pro lado e entrou no bico do balcão aqui assim, para ser atendido. Mano, é como se eu tivesse sido empurrado pelo Espírito Santo. Eu tava aqui no caixa do outro lado, eu dei um passo pro lado assim, ó. Falei, caramba, não fui eu não, velho. O que tá acontecendo? Eu já fui. Só que eu já fui meio chorando. Eu já fui, o mano. cara já fica meio... Eu já fui e falei, cara, sonhei com você e eu não falo nada. Eu só te abraço. Mano, eu abracei ele. Eu fiquei uns 5 minutos abraçado com ele. Nossa. A glória de Deus, Caraca. a glória de Deus desceu no ambiente assim, ó. Eu nunca tinha sentido aquilo. Por ninguém e tão forte. E aí eu senti assim, você não vai falar nada. Que sou eu abraçando ele. Nossa. E ele vai sentir só apenas. Mano, eu abraçava aquele cara forte. Eu abraçava forte. Ele me abraçava forte. Eu abraçava ele forte. E aí, você não vai falar nada? Eu falei, não. Deus mandou ficar quieto. Só te dá um abraço. Recebe que é de Deus. E chorando. Ele chorando. Aí eu soltei, ele soltou. Ele bateu no meu ombro assim. Cara, era tudo que eu precisava. Tá louco. Eu pedi pra Deus um abraço hoje. Nossa. Eu pedi eu fico mole quando eu conto essa história, velho. Eu pedi pra Deus um abraço hoje e ele me deu. Um abraço, cara. Que louco. Aí depois desse dia, Deus falou pra mim assim, ó, você não vai precisar falar nada. O seu abraço. Quer dizer, o meu abraço, através de você, vai tocar as pessoas. Sou eu abraçando, não é você. Nossa. Cara, Jesus é simples, cara. Simples. Não tem palavras bonitas, não tem testemunho. Fala, não, velho. Ele usou a mula, ele usou eu pra dar um abraço no cara. Cara, tem um detalhe. Cara, que incrível, mano. Que incrível. Eu era gago. Às vezes eu gaguejo porque eu tô nervoso ainda, mas eu era gago de não sair palavras na minha boca, de eu respirar. Peraí. E nego dá risada do meu lado. Deus curou minha gagueira. Deus tem me levado ao barril pra ser luz lá dentro. E quando eu dei um abraço naquele cara, eu tive a certeza que Deus estava comigo lá. Nossa. Porque a galera que tava em volta não tava entendendo nada, velho. O que tá acontecendo aqui, velho? Um cara falou, eu lembrei do Danduque. Você vai mudar o ambiente. Ele olhou pra mim, né? Que eu achava que é pra mim, que eu acho que até hoje que é pra mim. Você vai mudar o ambiente. Você vai mudar o ambiente. E um cara dos velhos lá, dos pescadores amigos do meu pai, falou, cara, o ambiente mudou. Mas muda. O ambiente A pessoa mudou, sente velho. o amor, a pessoa sente o amor, sente que fica diferente, não fica aquele clima. Cara do céu, é surreal. Mas, Diegão, A galera que tava ali, um ou outro lembra disso. Não é todo mundo que lembra da situação. Ele vai lembrar, se for ver esse testemunho, eu acho que com certeza vai chegar nele. Um ou outro lembra, porque o resto, tipo, tudo, sabe? Começou a me julgar, velho. Cara idiota. Que não sei o quê. Pra que dar um abraço na pessoa agora? Nada a ver fazer isso no bar. Aqui não é lugar disso. Tô louco. Mano, eu só fiz uma oração. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. amém, Mas mano. cara, nunca Na pense... hora me veio, o que Jesus falou, mano? Perdoa eles, não sabem o que falam. Não sabem o que fazem. E não deixa eu que tenho um isso olhar de no seu misericórdia coração. por eles ainda. Abraça eles também. Isso, e não deixe que isso trave Não, você. não deixe que isso entre dentro do seu coração, Meu Deus, mano. para que você deixe de fazer isso quando você sentir isso.
pelo que essas pessoas possam falar ou pensar, às vezes não fala, mas só pensa, mas não, haja por aquilo que o Espírito Santo está agindo em você, que você falou agora. No primeiro momento que você viu aquilo, você ficou, mas relutou. Quando você começa a achar que é o seu próprio pensamento pensando, nossa, vou lá, não vou, não é, já é o Espírito Santo tocando em você, que é o que faz com ele às vezes em hospitais e tal, é o Espírito Santo tomando conta de você, que você falou. Quando você percebe, você está dentro da situação, você não conseguiu conduzir. Eu falo, é muito louco isso daí, porque realmente, quando o Espírito Santo pega você mesmo de vez... Ele move você, vai movendo. Não tem, você não consegue segurar. Se você se entregar, é igual você boiar sobre um mar, a maré vai te levar. Se você está boiando, está entregue, se você está boiando, confiou e está entregue, ele vai te levar aonde você tem que ir, tá? Amém, velho. Entendeu? Naquela pessoa. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, 2 coisas bem claras que dá pra sentir em você. Primeiro, do evangelista. Cara, não tem como tirar isso de você, você realmente é um evangelista mesmo, nato. E outra coisa que eu vou falar, e eu falei no começo, então eu tô falando aqui pra testificar, você é um cara que muda ambientes mesmo. Porque eu falei, a hora que eu cheguei, eu falei, cara, eu entrei naquela porta, você foi no banheiro, eu falei, Thiago, alguma coisa tá diferente aqui. Meu Deus, como assim? Falei, tá falou. diferente. Você foi no banheiro, depois você saiu para o banheiro, você falou, mas você foi no falei. banheiro e falou assim, cara, eu não sei explicar, mas eu... E normalmente, ele é o pontual, esse não que não foi pontual, ele foi pontual, mas normalmente ele chega antes de todos. Mas hoje ele teve que chegar depois, para que ele sentisse isso daí, entendeu? Deus preparou tudo. Já. E você saiu, eu falei, Thiagão, fala, eu até falei assim, né? Desse jeito, eu falei, Thiagão, eu vou falar porque eu preciso falar antes, porque depois de falar é fácil, você né? falou, você tem que falar antes. Porque depois no meio é fácil falar. Cara, Deus por isso, eu falei, cara, eu tô sentindo, até indo o podcast inteiro, eu tô arrepiado, eu tô inteiro arrepiado, cara. Não só pelo que você tá falando, eu entrei nessa sala, eu falei... Thiago, eu não sei, cara, eu tô sentindo algo diferente, tô arrepiado, não sei, hoje o negócio vai ser louco. Ele falou, vou falar, porque senão depois, parece muito fácil falar depois que a situação aconteceu, ou alguma coisa então, assim. cara, investe nisso, deixa Deus mover você. Amém, nesse seu ministério aí. Esses dias me perguntaram, por que você faz isso no barril? Porque o cara me perguntou isso, já me viu no barril pregando, ou abraçando alguém, ou falando do amor dele, dando meu testemunho, e eu falei, cara, ele me perguntou, por que você faz isso no Instagram? Porque eu tinha postado sobre Paulo. E eu falei, cara, eu até salvei as imagens de como eu respondi para ele. Para depois não falar que eu falei besteira, ainda, né? Acabar falando diferente do que eu falei para ele. Eu vou ler porque é mais fácil de eu explicar para vocês. O cara perguntou assim, por que você fala sobre Jesus aqui no Instagram e no seu trabalho? Aí eu respondi assim para ele, cara, eu me sinto como Paulo, eu me sinto na obrigação do céu, no tempo dele, na hora dele, não saio falando para todo mundo, não saio pregando para todo mundo, eu sinto de Deus, tem que ser ele. Não, tanto é que a oração que eu faço antes do barril, Senhor, que seja o Senhor, Amém. Que não tem nada do Diego. O Diego é lixo, o Diego é um cara imundo sem você aqui, então que seja o Senhor. Aí eu falo para você, eu me sinto na obrigação como Paulo, de pregar o evangelho para todo tipo de pessoas. E uma coisa que Deus já trabalhou na minha mente, desde criança, foi como meu pai trata as pessoas, meu pai terreno, o Zé Bigode. Meu pai, ele não tem acepção de pessoas. E, querendo ou não, a gente é criado numa sociedade, como eu posso dizer, preconceituosa. Sim. Muito. O gordinho, o magrinho demais, o afrodescendente. Infelizmente a sociedade tem isso. E eu vi meu pai sempre tratando todo mundo igual. Desde o peão de fábrica, o gari da cidade que limpa a rua, que vai à rua, a autoridade máxima da cidade, prefeito, juiz, promotor, que lá é uma clientela muito eclética. De lá a cá. E aí eu disse para ele, cara, eu me sinto na obrigação como Paulo. E meu pai tem sido um exemplo aqui na terra como um homem de Deus, cara. Apesar de que ainda ele não se converteu ainda, mas eu vejo muito Jesus nas atitudes do meu pai ali. Sim, sim. Honestidade, caráter, não ter acepção de pessoas, igual aqui. É para todo tipo de pessoa o evangelho, humildade extrema. Sabe? E aí eu falei para ele aqui, ó, e digo mais, não vou ter vergonha do evangelho, pois sei que há poder no nome de Jesus. Eu falei assim para ele. Aí ele veio com umas risadinhas, um monte de kkkk,
E aí eu falo assim, além de ter poder em nome de Jesus, eu levo, o Senhor Jesus quer tocar essas pessoas para levar elas à salvação, para tirar esse olhar que você está tendo agora. E mesmo assim eu te amo, cara. Aí, e declaro na sua vida a mesma transformação que foi na minha vida. Isso pelo Instagram, velho. Uma transformação de dentro para fora, como foi comigo. E aí eu fiz um textinho e coloquei no story depois. Como aconteceu comigo. Um dia oraram por mim, eu criei naquelas palavras e nunca mais foi o mesmo. E por ter crido na palavra liberada, meu casamento foi restaurado, larguei tudo o que fazia de mal e hoje não sou mais eu que vivo. Aí Gálatas 2:20. Mas Cristo que vive em mim. Mano, cara... Que isso, eu acho que cara. ele perdeu o rumo, não sei o que aconteceu. Até eu perderia. O cara fala, cara, ruim. Evangelista, não. O cara... Fraco. O cara... Ele colocou 3 pontinhos assim. Eu acho que ele não tinha o que responder. E esse cara vai no barril ainda. Eu tenho certeza que ele vai aparecer lá ainda. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro rapaz. Nossa, que delícia. Vou dar a volta no balcão, não vou falar nada pra ele. Eu vou abraçar ele, velho. Amém, porque eu tenho certeza que não vai ser eu. Vai ser o Espírito Santo que vai abraçar Mas ele. faz isso, é a semente, cara. E aquilo que... Não, mas já lançou. Não, sim, já O foi. Paulo, Não, você foi fez lançado. aí já. O Paulo, Não, foi como é que o lançado. Paulo fazia? Tratava o mal. Agora é bem, atitude. velho. Agora é atitude. Atitude, não vai ficar mais só em palavras. Vou mostrar pra ele como é que faz. Eu não. Coitado de mim. Eu sou um zero à esquerda que Jesus usa. Um cara que entende que é medíocre, que sou eu entendo o quanto a gente não é nada sem ele. E com ele eu consigo amar esse cara. Antigamente, o Diego irado, amigão, Nem cola mais aqui. vai catar coquinho. Pra falar pra ser mais educado. Pra ser mais educado, entender mais ou menos. Entendeu? Mas eu era muito mais nisso que isso. A minha frase seria outra, muito mais pesada. Mas eu tenho que ter... O que Jesus pede pra gente? Um olhar de misericórdia, cara. Todo mundo que vem falar comigo às vezes, que é mais ríspido, ou que é mais nervoso, geralmente em escola, com outro pai de criança, ou até mesmo no barril, quando a gente é a luz do ambiente, o Satanás vai usar alguma pessoa para desanimar você, né? Sim, com certeza. E aí esses dias eu tava no balcão, e um cara veio e começou a reclamar da conta, que você é ladrão, que você o quê? Na hora, Jesus veio, olhar de misericórdia. Aí eu orei em voz alta, Pai, na cara dele, perdoa esse homem, ele não sabe o que ele está falando. A minha vontade é falar assim, amigão, você está aqui desde as 11 horas da manhã e está indo embora meia-noite. Você tomou chopp, tomou um monte de coisa aí e não está lembrando. A conta está certa. A gente tem meu pai é muito... A fama de honesto não é de hoje, é de 40 anos. E cara que vai lá não se preocupa com conta. Agora o senhor vai vir aqui. Mas eu não falei isso para ele. A minha vontade humana era falar um monte de coisa. Mas eu falei, não, eu segurei, respirei. Eu vi... Um rapaz que trabalha comigo no balcão, um homem de Deus também lá, não vou citar nomes, mas um homem de Deus, cara. Ele falou, cara, eu fiquei irado, eu fiquei com vontade de ir pra cima dele, mas na hora também o Espírito Santo me tomou aqui, para eu segurar você, para você não ir pra cima dele. E aí quando você orou, perdoa ele, não sabe o que faz, o ambiente mudou, velho. Esse cara falou que o ambiente mudou. Não porque eu sou bonzão, ou ele também tá crente ali, ele é bom. Não, porque a glória de Deus invadiu aquele ambiente. Ele parou de gritar depois da minha fala e foi embora quieto. Outras vezes, ou no passado, dá briga. Eu pulava o balcão, já batia nele, ou ele batia em mim. Mas quando você trata com amor, a situação é que você falou. Cara, muda o ambiente. A pessoa que eu falei pra você, ela vem com um pedaço de pau bater, foi com amor, ela não sabe nem o que faz com aquilo. Ela pega e... Num sábado isso, no domingo no culto, cheguei na igreja, levantei minhas mãos, na hora do louvor, comecei a orar em línguas e orar por esse cara. A glória de Deus estava tão pesada nesse dia, que eu senti borbulhar a minha barriga, assim, queimar o meu abdômen, igual da primeira vez que eu fui tocado pela glória de Deus. Foi igualzinho. Eu ajoelhei e comecei a orar para aquele homem. Que Jesus, o Espírito Santo, tocasse naquele momento ele. Cara, eu creio, assim, com toda a fé do mundo. Eu creio muito absurdamente, falando que aquele dia ele vai dar esse testemunho ainda, desse domingo. Amém, mano. Ele vai dar um testemunho que ele foi tocado pela glória de Deus. Amém. Ainda que ele não saiba o que foi,
ainda que ele não crê, que se diz ateu, mas ele sentiu um arrepio, sentiu arrependimento, deve ter comentado algo com a esposa dele. Eu creio isso muito, e eu vou dar um testemunho disso um dia, de que ele foi tocado pela glória de Deus, que houve arrependimento genuíno, como aconteceu comigo. Porque quando há um arrependimento genuíno, cara, que gera lágrimas, tudo muda. O arrependimento genuíno é a chave, cara. de você abrir a porta, cara. É a chave de tudo. É muito doido. O arrependimento genuíno, ele gera lágrimas e quebra barreiras. Ele vira uma chave de um cofre que não dá para abrir, e você acaba entrando naquele ambiente onde você jamais pensou em estar ali. O impossível se torna possível, né? Cara, eu costumo falar que eu tenho buscado em Jesus uma ousadia do céu para estar naquele ambiente e falar do amor de Jesus ali. Que humanamente falando, cara, é impossível. Humanamente você pensar, pô, os caras estão ali bebendo, tomando, se divertir. Como é que eu vou falar, né? Não é a hora. Cara, Deus prepara tudo. Como que eu vou levar a palavra Mas ali? o pastor Cris, semana passada, falou, né? Que ele era um cara que bebia o dia inteiro, todo dia. Pastor Cris, veio semana passada aí. Ele falou, cara, um cara foi comprar alguma coisa na padaria que eu ficava, o cara saiu... O cara viu, deu uma volta. Viu, então, foi comprar, passou. Viu eu lá, deu uma volta na padaria assim, chegou e botou a mão no ombro assim, e falou assim, cara, Deus tem um chamado na sua vida, viu? Uau. E foi embora. Só que daí ele zombou, deu risada com os outros amigos que bebendo. Então. O cara, é o que a galera faz. Só que aquilo ficou. O cara de novo. A palavra... 1 ano e 1 mês depois ele se converteu. A sementinha foi ali, ó. A palavra nunca volta vazia. Nunca volta vazia. A sementinha, ela foi ali. Por isso que tem que lançar. Tem que lançar, tem que jogar, tem que... Dependendo de onde vai cair, lança. A gente não tem nada a perder, cara. Às vezes até eu me pego assim, senhor, mas não tenho tanta conhecimento, né? Igual eu estava falando aquela hora aqui. Mas eu não te chamei para ter conhecimento e letras. Eu te chamei para amar as pessoas. Eu te chamei para abraçar. Eu te chamei para cuidar de pessoas. Então, assim, além do evangelismo, que foi o primeiro, profeta nos últimos 2 anos, e agora, recentemente, para a glória de Deus, cara, eu nem me vejo ainda nisso, mas hoje no secreto, antes de vir para cá, eu orei muito, falei até para o Thiago, cara, vou orar para ver se é momento, para ver se é a hora de eu dar um testemunho desse, porque vai viralizar. Vai. De alguma maneira, vai cair na internet, a gente vai compartilhar com os familiares, e algumas pessoas vão ver. E aí eu fui orar, cara, será que é o momento certo de eu dar um testemunho? E aí eu, no secreto, não estava escutando muito assim, o que Deus estava para falar. E aí ontem eu mandei uma mensagem para você, estava no secreto, eu escutei a minha esposa e fui pro secreto e a gente entendeu que nós testificou nela que era o momento. Deus falou assim, pode ir, tá liberado, vamos dizer assim. Uhum. Eu acho que o seu testemunho vai impactar pessoas, eu acho que está na hora disso, a sua voz amplificar. Isso vai muito de acordo também com a palavra que eu recebi do próprio Everton. Ele falou assim para mim um dia, a sua fama chegou antes de você, ele não me conhecia. E ele falou assim, Deus está amplificando a sua voz, a sua fama vai chegar em lugares que você ainda não chegou, que você e a sua esposa vão chegar. E aí, hoje no secreto, antes de vir para cá, né, orando, em cima de uma palavra que foi declarada há 2 semanas para mim, pessoa que nunca me viu na vida, e outras pessoas que já me conheciam, com a mesma profecia de apóstolo. Falei, cara, isso é muito sério, eu não me vejo como apóstolo. E no secreto Deus falou assim, cara, eu não estou te chamando você para abrir uma igreja em Orlando. O apóstolo, ele fundamenta, dá, né? Destino, né? Dá destino, dá destino. Ele cria uma igreja. E aí Deus falou claramente para mim no meu secreto, filho, sua igreja é o barril. O seu púlpito já tinha falado para você lá atrás, é o barril. Como que você não se enxerga como um profeta, como um evangelista, como um profeta, ou como um apóstolo? Você já está estabelecido na sua igreja. Se eu permitir, e se for da minha vontade, você vai abrir em outro lugar. Você vai rodar o mundo no tempo certo, você vai chegar nas nações, você vai viajar nações. Mas agora, a sua igreja, você vai fundamentar, você vai criar, você vai dar destino para aquelas pessoas que estão ali. Meu Deus, velho. E que de uma forma ou de outra são
as mais necessitadas. As mais necessitadas. Porque eles estão ali, que a gente tava falando no começo. Igual você, quando não conseguiu ser o jogador de futebol, às vezes é uma frustração o cara tá ali. Por quê? Meu casamento não é bom, vou embora pra casa ou vou pra bar? Vou pro bar. Vou pro bar. Né? Minha vida não tá legal, nossa, tô com uma vontade de se matar, eu vou tomar uma cerveja lá pra dar uma aliviada no meu dia, meu trabalho tá muito ruim. Vai lá. Tudo, maioria, não são todos, mas a maioria são vidas frustradas. Mas isso que você tá falando é de grande importância, batendo de encontro um pouco com comigo aqui, Thiago, que Deus está preparando também. E eu fico vendo aqui, pensando, você falando, eu fico pensando aqui, e eu percebo assim, que Deus está erguendo homens dentro de lugares que se você chegasse lá, tô dando um exemplo, tá? Pastor mesmo, ele não é pastor. Chegasse lá, ninguém ia dar, tipo, atenção. Agora, de uma maneira meio que eu brinco, infiltrada lá dentro, você fazendo amizade, daí, amigo, não sei o quê, você vai levando a palavra e a semente você vai ler. Com um saquinho de semente você vai só jogando, e a galera vai vindo. Então, assim, eu vejo da minha forma, porque eu comecei a fazer streamer de jogo. Gamer, live, né? Todo dia faço live. E é muita garotada, vai seguindo tal, e esse negócio tá crescendo tal. E um dia eu comecei a pensar sobre o propósito de Deus nisso daí. Falei, que propósito que Deus tem nisso? Porque eu nunca fui de jogar. Eu nunca fui de fazer live. Eu nunca fui de falar pra câmera. E os dois projetos começaram ao mesmo tempo. Esse e a live. Meu Deus. É uma história muito louca. E lá eu falo muito de Deus. Jogando pra garotada, eu vou lançando. Evangelismo, cara. Eu vou lançando. A turma. Então, o Rafael um dia estava conversando comigo, e a gente estava conversando, as pessoas falando. Se, por um exemplo, essa garotada que tá lá, tem garotada de 15, 10, 12, 16, 18, tem pessoas mais velhas de 30, 30 e poucos anos lá tal. Se eu chego lá, ninguém me conhece, e eu chego assim, olha, vou pregar a palavra, vou falar a palavra, ninguém dá ouvido pra mim, tipo assim, não dá atenção, não dá crédito, não dá nada, não, sai fora. Se eu chego por exemplo, hoje não tá podendo por causa da pandemia, mas em São Paulo vai ter uma reunião, vai ter um evento gamer, quem sou eu pra chegar lá e tentar, olha, não sei o quê. Agora, de uma maneira discreta, indiscreta ali, você vai criando um personagem, vamos falar ali, você vai fazendo aquilo lá, as pessoas vão se dando bem com você, vai gostando de você, tendo carisma por você, e você joga, mas lança a palavra. Joga, mas lança. Então você vai entrando ali, que eu brinco no linho da cobra, no bom sentido, que talvez um pastor, uma pessoa da igreja mesmo ali, não estou tirando o mérito dela, não é isso, mas não conseguiria ter chance para entrar lá dentro. Não tem esse acesso. Como que vai ter acesso ao barril do Zé Bigode lá dentro? Como que vai ter acesso no mundo gamer, lá dentro da garotada? Então ele vai erguendo pessoas assim que você fala assim, cara, mas ergueu um cara, um jogador de live, fazendo live pra falar de Deus dentro do mundo gamer da garotada. Eu vejo lá, mano, garotada de 16 anos com depressão, com isso, aquilo, e o pai do garoto me manda mensagem. Meu Deus. O pai deles me manda mensagem, cara, não sei o que bom, não sei o que. Então, assim, eu me vejo em locais que você nunca poderia imaginar Deus erguendo pessoas. Por exemplo, vai erguer uma pessoa, que nem você falou, não deixa de ser uma igreja lá, dentro de um bar para levar a palavra, um abraço, que seja, enfim, seja o que for que uma Deus esteja... de refrigério, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Antigamente... E nesse momento que a gente está vivendo, é tudo que a gente precisa, na verdade. Entendeu? Então seria assim, algo inusitado. Antigamente fala assim, não. De Deus, você tem que ir lá naquela igreja lá dentro daquela igreja. Não vai ter lá num bar, não vai ter no não sei aonde, não vai ter... E Deus está erguendo pessoas, eu vejo isso em você. Então, eu fico percebendo isso, que Deus está erguendo você lá dentro, talvez eu aqui não sei aonde, uma outra pessoa dentro de onde, que são locais, talvez a palavra... Difícil acesso. Não entraria lá, não teria uma blindagem. E de você, de uma maneira discreta, tá no meio de tudo isso para poder lançar. É isso aí. Entendeu? Porque assim, ele levanta geralmente os improváveis, né? Normalmente é tudo os improváveis. Na verdade, sempre é. Sempre é verdade. Sempre é os improváveis. Pode ver. Moisés. Paulo. Moisés era gago, velho. Moisés era gago. O Paulo ele não queria nem ir. Ele falou, não, mas a mesma coisa. O Thiago falava pra mim, não, mas eu não vou conseguir falar. Eu sou de boca pesada, a Bíblia fala, né? Eu não vou conseguir falar, não. Então Deus levantou um cara pra ir lá pra ajudar. Mas você é o cara. Você é que vai conduzir. É isso. Né? É isso mesmo. Então, e aí ele levanta Davi, quando Samuel foi lá buscar o que Deus tinha pedido pra ele buscar, ele foi no primeiro, no segundo filho, no terceiro. Quando chegou no sexto filho,
Samuel falou assim, porque Deus falava para Samuel, né? Não é esse, não é esse. Falou pro pai de Davi, você não tem mais nenhum filho? Ah, eu tenho mais um. É o pastor de ovelhas lá. Tipo, mas esse aí é o mais novo. Deus falou, é esse. É isso aí, cara. Só improváveis. Só improváveis. Eu vou dar um testemunho rápido aqui sobre algumas promessas sobre a minha vida de dom de cura. E eu demorei para entender isso. Fui buscar em Jesus o que tem que ser feito. Cara, é simples. Seja curado em nome de Jesus. Amém. Não tem palavras bonitas e nada disso. Estou falando isso como testemunho porque, assim, a gente tem que fazer o nosso papel de ir lá e orar pela pessoa. Sim. Não ficar procurando coisas, como eu posso dizer? Coisas assim, sim, sabe, bonita, palavras bonitas. Deus, não, poderoso e bondoso. Seja curado em nome de Jesus. Jesus passava e falava assim, pega tua maca e anda. Amém. Se o cara tiver com o coração disposto a receber aquela palavra, amém. E se for da vontade de Deus, aquilo vai acontecer. Eu faço meu papel de orar. Seja curado em nome de Jesus. Já aconteceu o caso da mulher não ser curada e ela ficar assim para mim, ué, por que eu não fui curado? Você não orou? Você não tem poder nenhum. Eu falei, eu mesmo não tenho. Não tem mesmo? Eu glória a Deus porque eu não tenho poder nenhum. Nota 10 para você, pra moça. Não tem poder mesmo. Eu não fui curada. Você orou pela minha vista, orou pelo não sei porquê, não sei o que, papapá, a minha perna, eu continuo a mesma. Eu falei, então, você tem que crer em Jesus. Jesus podia curar você instantaneamente? Sim, porque ele é soberano, ele tem poder para isso. Só que nesse momento ele não quis. E realmente essa palavra ficou no meu coração um tempo. Putz, será que eu tenho esse dom mesmo? Eu orei pela mulher, a mulher está reclamando que não foi curada. Então eu vou parar com isso. Aí por um momento, uns 2 meses, eu fiquei de boa nisso. Não ficava com vergonha. Até ligar um irmão. Trabalha em indústria, dor nas costas, que ia operar as costas, que não sei o quê. Fiquei sabendo aí que você tem dom de cura. Eu falei, eu fiquei sabendo? Não, eu também não... É tudo novo para mim, cara. Foi entregue algumas profecias, e uma delas que eu curaria em nome de Jesus. Eu tinha o dom da cura. Só que não sou eu, cara, é o Espírito Santo. Não, eu sei que o Espírito Santo ele chegou a fazer parte da célula que a gente liderava. Cara, Deus é tão maravilhoso que deu uma célula para a gente cuidar, um grupo de crescimento, um grupo de estudo para a gente cuidar, eu e a Fernanda, cuidar de casais. E foi sobrenatural o que Deus foi fazendo. E aí esse rapaz, eu fui orar por ele. Falei, então vou marcar um dia, vou na sua casa e vou orar por você. Chegou lá, ele achou que ia ter, né? Charamanaia. Não sei o que lá. Não, mano. Aí eu falei, cara, deita aí. Ele deita? Eu falei, deita no chão aí. E aí foi um irmão junto, eu falei, cara, só prepara o ambiente, começa a orar em línguas aí, você já ora, pá. E aí eu também comecei a orar em línguas e falei assim, simples, cara. Falei, Senhor Jesus, que não seja o Diego, que seja apenas o Senhor. Coloquei a mão nas costas, seja curado em nome de Jesus. O cara levantou pulando, e glória a Deus, e os vizinhos saindo. O que está acontecendo aí, mano? Cara... Nossa, que doido, cara. Sabe assim? Então, assim, tem coisas que vou falar da mulher que eu estava falando para ela de Jesus, que para ela restaurar o casamento dela. Ela tem que, de alguma maneira, crer, mudar, ter mudança de mente. Tem que ter fé, na verdade. Tem que ter fé, Todas cara. as pessoas que Jesus curavam, eles iam atrás de Jesus com muita fé. Muita fé. Um centurião falou para Jesus, falou, não, eu não sou digno de receber. Ele com a filha morrendo, falou, Jesus, eu vou lá. Não, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Jesus falou para ele, falou, cara, não vi em nenhum lugar uma fé tamanha sua. Jesus curou de lá. De lá, de longe, não precisou nem ir. Mole. Então você vê o poder de Deus. É a fé. Se você orar, a pessoa não tiver fé, não adianta, cara. Cara, é sobrenatural. A não ser que Jesus fala, é a hora, eu quero, vou curar essa pessoa. E aí aconteceu desse rapaz, pra glória de Deus, sair pulando lá, que nem um macaco feliz da vida, e nós dando glória a Deus, e graças a Deus, assim, não aconteceu mais nada disso. Mas foi Deus me testando, eu acho. Testificando. Testificando. A primeira vez não rolou. Por quê? Porque não era da minha vontade. Porque a mulher não crê em mim. Porque ainda que eu curasse ela ali, ela poderia aceitar Jesus, alguma coisa, mas não era o momento. Então eu fiz para testificar você, para encorajar você a continuar no que eu estou te dando. A permanecer no que eu estou te dando. A ficar comigo, a crer em mim. Inclusive... para testar a minha fé. Entendeu? Para a minha fé que estava num grãozinho de mostarda lá embaixo,
que ela está em crescimento, a árvore de mostarda é gigante, como eu falei aquela hora, ela está em formação. Então, uma maneira que Deus usou para... Vamos lá, é você, porque... Por que o cara ia ligar para mim? Entendeu? Porque o cara do nada ligou para mim. Não é porque eu era líder de célula. Não, porque não tinha outra pessoa, não sei. Deus quis daquela maneira. Na minha cabeça eu penso isso, Deus quis daquele jeito. E foi simples, cara, foi simples. Cheguei no ambiente, daí já veio um monte de coisa na cabeça, né? Porque querendo ou não, você quer que Jesus faça um milagre. A gente quer que ele faça, mas é ele, né? Não sou eu. Então já entrei na sala, pai. Quando eu piso no ambiente que o senhor está comigo, a gente muda o ambiente. Então é você através de mim. Que não seja a mesma oração que eu faço sempre. Não é o Diego. Não tem nada humano aqui. Não pode ser nada humano. Que seja o Senhor. Porque se for humano, isso aí é impossível. É impossível. Se for humano, que seja o isso aí é Senhor impossível. através de mim. Pô, aí o cara saiu curado, glória a Deus, e estamos felizes por isso. E até hoje não apareceu mais nenhuma oportunidade disso, mas eu vou ter a ousadia do céu e perceber, estar sensível, linkado com Deus para ver se aquilo é para eu fazer ou não, entendeu? Isso é muito importante. Não é sair fazendo adoidado de qualquer Não. jeito, não. Ele vai É ter tocando. zelo pela palavra, é ter temor, tremor sobre quem eu vou orar, sobre, sei lá. Não é assim, entendeu? Eu fico meio até com... Eu fiquei até com receio de dar esse testemunho aqui, porque, cara, na internet, o que os caras vão achar? É. E eu sempre peço, ó, não sou eu, é o Espírito Santo. Você tinha que falar, você tinha que A falar. humildade de Cristo em mim a todo momento, depois do que vai acontecer, do que já vem acontecendo. Deus, ele acelerou um processo em nós, da nossa célula frutificar de uma maneira sobrenatural, cara. Deus sentar num restaurante, mais um testemunho. Vamos lá, Deus fechou o barril por quê? Teve um domingo, que abri domingo ainda antes da pandemia, e por falta de luz, recebi uma cartinha das 11 às 3 da tarde, vai ficar sem energia, vamos trocar o poste da rua. Falei, amém, não vamos abrir domingo, vamos sair com a família, vamos almoçar no lugar de óleo. Aí chegou no restaurante, aquela fila de sempre, todo domingo tem fila lá, um restaurante italiano que tem aqui na cidade. E aí, mesa para 4 pessoas, por favor, tem que esperar uns 15 a 20 minutos, beleza. Aí quando deu o tempo, Diego, eu tô aqui, aquela mesa lá. A mesa já limpa, eu fui sentar na mesa. Só que naquela mesa tinha alguém sentado antes, uma autoridade da cidade, judiciário e tal. E aí ele esqueceu, os garçons limparam a mesa e colocaram a mesa para dentro. E numa das cadeiras que entrou para dentro, assim, tinha uma bolsa da filha, do filho dele. As crianças brincando, ele pagou a conta, levantou e foi embora. O garçom veio, limpou a mesa, não viu a bolsa ali, encostou A a cadeira. Boa. E nós sentamos, eu sentei nessa cadeira, a Fernanda na outra, de frente comigo, e ficou a mesa aqui, e ficou a cadeira aqui. Quando a gente viu, a gente estava numa mesa sentado, já tinha pedido uma água, veio o dono da mesa. Ô, Miguel, você que está aí, beleza, bom, como é que tá? Tudo bem? Vim só pegar a bolsa aqui. Eu falei, não, cara, senta aí. Vamos trocar uma ideia, faz tempo que a gente não se vê. Que as crianças fizeram amizade na escola, na porta da escola, e a gente ficou amigo por causa das crianças. Uhum. E nem era amigo muito meu, assim, de ter intimidade, era um colega que Deus uniu os propósitos ali, vamos dizer assim. Que Deus une pessoas, né? Une propósito. Aí ele ficou meio sem jeito, cara, senta aí, vamos trocar ideia. Ele sentou, meu dia de ficar com as crianças. Eu falei, como assim meu dia de ficar com as crianças? Então em fase de separação e tudo mais, tá difícil. Eu falei, senta aí, vamos conversar. Aí ele sentou, já dá uma Heineken, 2 copos. Uma cerveja, 2 copos. Que era normal da galera ver eu tomando cerveja. Eu falei, cara, não bebo mais. Como assim? Como você não bebe? Eu falei, cara, não bebo mais. Eu vou tomar uma água com gás se eu não se importar. Então dá uma long neck. Então eu vou tomar uma long neck e vou embora. Aí beleza, chegou a long neck, minha água com gás, com gelo e limão espremido que eu gosto, tá? Trocando ideia, ele, como você não bebe mais? Aí comecei, cara, a dar meu testemunho pro cara. Aí minha esposa, né, do lado, conversando, na minha frente, e ele aqui assim. E foi bênção demais o que Deus fez, cara. E aí Deus preparou aquele ambiente. A Fernanda, do nada, falou assim, para tudo. Vocês entenderam o que Jesus fez? Eu falei, não, amor, sentamos junto aqui, coincidência, cristocidência. Ela, não.
Jesus fechou o barril para ter essa mesa. Mas mas é bem isso mesmo, olha, ele faz. Cara, eu preocupado com dinheiro, mano. Com a venda de domingo. Você vê como a gente é medíocre, cara. Mas seu cuidado era outro. E ela falou, Jesus fechou o barril para ter essa mesa. O cara, como assim? Aí ela contou. Faltou isso, faltou energia lá, ia trocar de posse, a gente está aqui. Jesus preparou essa mesa pra gente. Aí caiu minha ficha, falei, meu Deus, cara, meu testemunho, o cara sendo edificado. Ele abrindo o coração dele, eu abrindo o meu, a Fernanda abrindo o dela. Cara, resumindo, uma bênção, um domingo de bênção. Falei da célula que a gente tinha um grupo de estudo, no Taubaté Village, perto da casa dele, que ela morava no mesmo condomínio, era fácil, era só ir chegar. Mano, começou a ir, cara. Nossa, você tá brincando, começou a ir. E glória a Deus por isso, a glória toda dele. E Deus, aí eu teve um dia, eu no secreto, falei, Deus, o que está acontecendo? É engenheiro de indústria, é não sei quem, é dono do supermercado, é não sei quem. Eu gago, não sabia nem falar, nem terminei os estudos, eu sou um vendedor de cerveja, cachaça. O que o senhor está fazendo comigo? Aí ele falou para mim assim, não foi uma voz, um sentimento muito forte. Uhum. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. E eu te chamei não por quem você é, e sim por quem você está se tornando. Nossa, mano. Cara, eu chorava no quarto, a glória dele assim, não é por quem você é, e sim por quem você está se tornando em mim. Cara, é muito forte isso. Muito forte. Muito forte. O cara ficou com nós 1 ano na célula, com a gente lá na célula. Veio pandemia, como todo mundo esfria, nós esfriamos um pouquinho, ele também esfriou. Mas eu creio que ainda que tem um propósito nisso tudo, em se unir de novo. Com certeza. Essas reuniões, não tá fácil reunir a galera por conta desse distanciamento ainda. Eu acho que, creio que até setembro, outubro aí tá todo mundo vacinado. Essas reuniões já voltaram presencial, eu acho. Já voltaram. Já voltaram presencial. E eu creio também que tem que voltar mesmo, que tem que encorajar a galera a enfrentar isso. Lógico, com todos cuidados necessários. Apesar de não concordar, assim, a máscara que a gente usa, o vírus é muito menor, é muito pequeno. Eu acho que uma máscara daquela não segura o vírus. Uhum. Se for a fundo estudar isso, vocês vão perceber que é minúsculo. Então, a partícula do vírus ela passa. Então, assim, mas amém. Se toda a autoridade colocada lá, Deus permitiu. Então, vamos usar. Vamos fazer o distanciamento. Eu estou cumprindo isso no barril, com 2 metros de distância de mesa. E a célula e o grupo de estudo está voltando aos poucos, está voltando, né? Glória. E eu creio que esse cara vai vir estar perto da gente ainda. A sementinha está lá. Tá, claro que E um dia, mano, esse cara veio pedir uma oração para mim. Eu falei, meu Deus, pai, que não seja eu. Eu repito isso muito, que seja o Senhor. Eu coloquei a mão no peito dele, ele falou, um dia você ora por mim. Vou marcar de você orar para mim. Eu falei, não, vou orar agora. Ousadia do céu, cara. Vamos orar agora. Na hora. Vou marcar de orar. Vamos para cima. Vamos orar. Aí ele falou assim, cara, eu tô mudando, eu tô numa transição aí profissional. Não entrou muito em detalhes. Mano, eu comecei a orar por ele. Eu comecei a falar, eu nem lembro. Em nome de Jesus, eu não lembro. Comecei a orar. De repente ele falou assim, Diego, você usou termos jurídicos. Caramba, cara. Cara, você usou termos que só eu e Deus sabia. Você declarou palavras que só eu e Deus sabia. Você usou palavras para eu ter imparcialidade. Você usou palavras tipo, eu vi que não era você. E eu dava os glória a Deus, mas do lado tinha morava uma vereadora que ela saiu lá fora para saber o que estava acontecendo. Eu fiquei feliz porque, querendo ou não, a gente sente feliz quando acontece uma coisa dessa. É lógico. A felicidade, ela toma conta do ambiente, a alegria toma conta do ambiente. Quando os outros caras, assim, Diego, a sua oração eu achei que era uma oração normal. 2 caras que estavam do lado, ouvindo eu orando por ele, intercedendo junto, uma oração normal, mais uma oração que o Diego fez. E quando viram o testemunho dele, ficaram impactados. Aí a alegria tomou conta do ambiente. Aí celebramos, tomamos um suco, comemos. Cara, e aí eu fiquei assim, Deus, obrigado mais uma vez. Porque se não for o Senhor, não sai nada. Aí eu começo a entender os propósitos que Deus tem em nossa vida. Mas tem. Desse chamado do barril, desse chamado em céu, desse chamado, sei lá, de alguma
de alguma maneira, pisar em outras nações, eu começo a crer mesmo nisso tudo, porque é Ele que tá fazendo, cara. Sim. É Ele que tá fazendo. Mas creia, cara. Ó, o assunto tá bom, mas vamos ter que encerrar. Amém, cara. Senão Vambora, né? Falo muito. Não, daqui a pouco vai acabar cartão, vai acabar tudo aqui, infelizmente. Mas falar de Me Deus perdoe, é assim, cara. que- Não. Mas a ideia é essa Mas mesmo. é que eu falo. Infelizmente a gente vai acabar, vai continuar. É nós que eu falo. Mas Para as tem que parar. pessoas que estão lá, vai acabar. Pra gente, eu falo sempre, tem um Ai, antes, tem a gravação e tem muito depois. A gente fica depois que desliga as câmeras, é que tem a limitação. A gente do costuma tempo, ficar até tem a 5 horas da limitação. manhã aqui. Meu Deus. Tem a limitação. Não, mas falar Mas, de Deus, cara- você não para, a gente não vai parar. Se a É. gente ficar, vai falando, não para, não consegue parar. É. Né? Mas Glória olha, a Deus por tudo, cara. Glória a Deus por vocês. Amém, obrigado, Diego. Declaro em nome de Jesus, sobre a vida de vocês, sobre a vida do canal, uma prosperidade, não só financeira, mas espiritual na vida de Amém, vocês. amém. em nome do Senhor Jesus. Que eu acho que é o mais importante hoje, que a gente Sim. tem buscado, é uma Sim. prosperidade espiritual, Coração, um tem que- coração quebrantado, Amém. contrito, uma humildade de Cristo na vida de vocês. Amém, mano. Amém. Que vocês venham refletir o caráter de Cristo aqui nesse canal, em nome de Jesus, cara. Amém, mano. Nós Em recebemos nome de Jesus, cara. De coração mesmo eu falo isso porque um dia oraram por mim assim. Não com as mesmas palavras, mas me encorajando, declarando palavras do céu, assim. E eu declaro isso sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. recebo Nós em nome do recebemos Senhor aqui, em Jesus. nome Amém. de Jesus, cara. É isso. Queria agradecer você. Obrigado. Também que Deus Eu agradeço. abençoe a sua família, você, Amém. o seu coração aí, que eu vejo que eu também sou assim. Quando eu falo de Deus, eu me emociono bastante também. Você também se emociona. Eu tava pensando aqui comigo assim, eu sou chorão, mas eu acho que eu achei um mais chorão que eu. Viu, galera? Tem vários. Mas Eu assim, sou um isso é pouco, bom, mas cara. isso é bom. Eu falo, é porque tá com o coração Coração tá? Mas nossa, é irado, é. eu sou um chorão, porque... Não, Deus mas eu mandou também, ser. eu também Amém, sou, eu mano. também sou. Eu também sou. Isso aí é simplicidade, humildade, enfim, é tudo. É entregue. E, cara, é isso. Continua com esse propósito seu, acredita nisso Amém. daí, vai pra cima, porque você tem isso mesmo, dá pra perceber isso em você, dá pra sentir isso daí. E é isso, cara. Quero só agradecer, pedir para que vocês aí compartilhem, se inscrevam no canal aí, porque tem uma boa galera que assiste e não é inscrito ainda do canal. E é isso. Cara, queria agradecer você também. Prazer. Obrigado por ter aceito aí. Foi um grande prazer conhecer você. Como eu costumo dizer uma frase, né? É muito bom ser amigo dos amigos de Deus. Oh, uau. Porque, cara, a gente vai Meu se Deus. encontrar em algum momento. Como o Thiago falou aí, que eu sempre falo também, quem tá indo pro mesmo lugar se encontra no caminho, né? Então, cara, muito feliz. É um podcast top. Eu me senti assim, de verdade, cara. Hoje foi diferente. A sala ficou de uma forma diferente. Todos que veio aqui Glória a Deus, edificaram, cara, Deus só esteve aqui em todos. Mas você realmente é um cara que muda ambiente, mano. De verdade. E eu quero finalizar falando uma frase pra você aqui, porque você quis ser um jogador de futebol, né? Sim. Mas o Espírito Santo vai movendo aqui. Tá até grifada a frase. Ó. O maior fracasso, presta atenção, guarda essa frase, Vou cara. guardar. O maior fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não nos deu como direção. Uau, Então meu você Deus. não ia ser jogador de futebol mesmo. Se você fosse, ia ser um cara com poder aquisitivo, talvez, legal. Uhum. Mas você não ia estar fazendo o que Deus tinha pra você, mano. Não é Amém. não E é ter hoje, propósito. hoje você está no centro da vontade de Sendo Deus. a vontade dele, E exatamente. que ele continue edificando a sua vida e que você consiga buscar, acreditar e levantar aqueles caras na onde você tá. Porque você tá num lugar muito difícil É difícil, cara. de- Desafiador. de evangelizar. É E você é um grande evangelista. E Deus vai te usar e muito Amém. ainda, mano. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. cara. Tá Valeu, bom? Obrigado. É hein? isso aí. Galera, obrigado. Espero que vocês sejam impactados como nós fomos aqui. Que noite maravilhosa, uma noite incrível, uma noite inesquecível. Que vocês possam assistir. Se inscreva no canal em nome de Jesus, curta, dê o like. E um detalhe, toda quinta-feira às 19 horas nós vamos fazer um GO aqui nessa mesma sala, nesse mesmo lugar. Então vocês que assistirem esse vídeo e quiserem conhecer, bater um papo, nós vamos estar aqui reunidos, algumas pessoas. Esse GO é um grupo de oração. Nós vamos conversar, bater papo, orar. Enfim, se você se sentir no coração, dê um toque pra gente aí, manda mensagem. Nós temos o Instagram também, Quebrando Paradigmas Podcast. Se você já nos conhece, pode mandar mensagem inbox e a gente aguarda vocês ansiosamente, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Deus abençoe, que vocês tenham uma ótima semana. Terça-feira que vem estaremos de volta às 19h30. Amém? Deus te abençoe e um grande Amém. abraço. Valeu. Amém. Amém, Diegão. Valeu, Diegão. Valeu, cara. Diego. Valeu, cara. Abraço.